Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Linha de Frente. Na Linha de Frente, vem com a gente, galera. Galera, é o seguinte, o episódio de hoje é um episódio que a gente gravou lá atrás, lá no comecinho do nosso projeto, e o áudio não ficou 100%, aquela maravilha, mas o conteúdo dele tá maravilhoso e a gente não podia deixar de publicar ele. Então a gente tentou dar uma melhorada no áudio, colocamos alguns efeitos para ver se melhorava a qualidade da voz. Vocês vão ver que vão ter alguns gapzinhos pequenos no meio da entrevista, mas tá muito massa essa entrevista. Então não perca esse episódio, assiste até o final, que a gente conversou com o pessoal da Cook Kitchens e a gente falou sobre startups. Então chega de enrolação, bom programa para vocês. Quem fez o host desse programa foi o meu amigo Pataro. Vamos ver como é que ele se saiu. Alô, família! Estamos começando mais um Na Linha de Frente, conectando perspectivas de gestão empresarial. Com vocês hoje, Felipe Pataro, Dan Rocha, Rodrigo Carnal, Fernando e Fuentes. Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, muito interessante e que gera muita polêmica, que é startup. Aí sim. Você sabe o que é startup? Startup vem no inglês começo e cima, né? Já. Verdade. Startup é o futuro que aconteceu há uns 10 anos atrás. Inclusive, no outro programa, a gente falou, né, no projeto piloto, sobre metaverso. E já ficou para trás, e hoje a gente está falando de startup, que talvez tenha ficado para trás também, mas eu acredito que é um assunto que ainda gera uma certa curiosidade. Startup, quando você fala hoje o termo startup, o mercado de investimento já tem um calafrio, moço. Tá. O negócio ficou tão pejorativo quase, que o pessoal hoje tem medo de falar em startup, né? Mas a real é assim, é porque o mercado cresceu demais e entrou muito aventureiro. Sim. A grande verdade é essa. Mas tem espaço sim para projetos sérios, projetos grandes está aí, o mercado está aberto para isso. E hoje nós estamos com dois camaradas que trouxeram um projeto fantástico, totalmente disruptivo, que chama Cook Kitchens, uma cozinha colaborativa, uma cozinha onde você tem uma cozinha central com várias empresas. Então vamos parar de falar e vamos deixar a bola para quem sabe. E startup, os caras botaram no papel e como é que tudo começou? Tudo começou. Calma, é o Fernando que tá falando agora. A gente tem audiência, não são telespectadores. Eles não sabem. É o seguinte, é porque eu sou a velha guarda e eu coloquei que os nossos telespectadores, e aí o coroa, o vovô do marketing virou e falou assim: você não sabe o que diz. Você tá falando com a sua audiência. Então não sei se esse grupo ainda, né? Entendeu? Então assim, Fernando falando, rapaz, Fernando, se apresenta aí, o que você é dentro da empresa. Show de bola. Bom, meu nome é Fernando, eu sou fundador da Cook, junto com o Fuentes. Primeiro respira e fala a sua idade, porque quando se trata de startup, a galera jovem que vem chegando, né? Então A gente está velho já, Fernando, o quê? Sobrenome? Fernando Mário de Resende, 33 anos. Aí, Brasília. Casado ou solteiro? Casado. Excelente. Minha mulher tá me assistindo agora. Yes! Não é minha espectadora. É isso aí. Cara, como surgiu? Eu tenho que fazer um pouco do contexto da minha vida, sem ser muito prolixo, mas basicamente a minha vida acadêmica foi em várias vertentes. Minha família toda é de advogado, então o caminho natural, entre aspas, seria seguir a advocacia. Fiz direito, fiz 2 anos de direito, trabalhei lá com a minha família, odiei, tive a certeza que estava na vida. Fiz 5 semestres, Tá vendo? Como é que certo, né? Não tem nada a ver comigo, e trabalhar com a família, Deus me livre, não era para mim. Mas ele ama todo mundo, tá? Ele não é Nada pessoal. Beleza. Isso, fui fazer um intercâmbio para a Itália. Lá eu fiquei 7 meses lá e decidi que queria fazer medicina. Voltei para o Brasil, fiz medicina e tudo.
fui fazer medicina na Rússia, fiquei 3 anos lá. E aí, Trouxe os caras, medicina moleque. Aí fiquei 3 anos lá fazendo medicina. É massa, um curso que eu ainda tenho um negócio que me dá um negocinho de ter largado, mas lá Um negócio que me dá um negocinho. Eu já tô vendo o Dan botando um negócio que me dá um negócio. senti ainda sinto uma certa saudade. Uma ausência, assim. Mas lá eu também percebi, tipo, ainda não é isso. E aí lá eu tive uma ideia de, pô, eu abro um negócio, tudo. Voltei para o Brasil nas férias, falei, vou ficar aqui. Aí entrei para administração, aí fui para administração. Ele se completou. Então, na administração faltou monografia. Né? E aí fiz administração, e aí no decorrer do curso, eu procurando, estava querendo abrir uma empresa, estava com um outro amigo meu, eu e o Felipe e esse outro amigo, o Bruno, a gente muito próximo, então um dos melhores amigos, só que antes eu estava com o Bruno. Queria abrir uma empresa e a gente não sabia direito do que. Nem lembrava disso. Não, isso é muito legal que ele já está colocando, que fica aí para todo mundo que está escutando a gente, né? Eu quero abrir um negócio, mas eu não sei o quê. Sim. Então, assim, é o tal do empreendedorismo na veia que você fica ali, deixa como mas tem alguma coisa tal. E aí tudo começa, porque, eu quero fazer alguma coisa, esse é o ponto principal, né? Eu quero fazer alguma coisa, o quê? Não sei, vamos pro papel, pergunta, Pro dia, mas de repente, do dia pra noite, é isso, né? Então você tá ali e de repente vira. E a gente parou exatamente nisso, não sabia o que. A gente começou a pesquisar coisas de importação, aí a gente, vamos focar em mulher, não o quê? Creme, a gente gosta coisas de creme e tal, mas não sei. Vamos colocar aí que mulher, já começou bem. Você entende, né? E aí, nisso a gente acabou descobrindo coisas de maquiagem que estava fazendo no Brasil, a gente começou a produzir lá em São Paulo, então, terceirização. A gente tinha a marca, a gente descobriu que podia ter a marca, e eles produziram em São Paulo. Enfim, entrei nesse mercado, ficamos lá, isso foi em 2015. Ficamos 2 anos, acabou que não deu muito certo, não ganhei dinheiro, perdi dinheiro, mas encerramos. Comecei a trabalhar em restaurante. Aí comecei a trabalhar com meu avô, eu trabalhando para ele, não era sócio nem nada, e foi onde veio muita experiência, e aí ali eu me achei. Falei, putz, é aqui que eu gosto, gastronomia é aqui. E aí comecei a pensar... Não é fácil, né? Não é nada fácil. Falar que empreender é difícil, mas gastronomia, É o modo hard. Mas, inclusive, se você falando de Estação da Beleza, já vai ficar o convite aí para o próximo programa. A Estação da Beleza, William, grande amigo meu, e uma empresa que está explodindo no mercado. Eles estão querendo você aqui, viu? Exatamente. Estação da Beleza, Império, né, da Beleza, Estação dos Cosméticos, né? E aí ele vai esses caras aí que eles estão gigantes, estão crescendo muito na cidade. Onde eu estava? E aí... Gastronomia, você chegou? Me achei, mas nisso eu estava querendo abrir alguma coisa minha. E aí, matutando muito, e aí a história é um pouco curiosa, que eu tenho até isso com fãs de nunca dizer não para uma reunião. Não importa se é uma reunião ruim, que eu acho que tem nada a ver com isso. Ideologia do Vale do Silício, né? Você nunca diz não para a primeira reunião. Isso, exato. Não sabe o que você está falando. Não sabe o que... E aí tinha uma pessoa que fazia um marketing lá do restaurante, um moleque novinho, cheio de conversa e tal, mas eu sempre... Tava ele, tudo aí, quero uma hamburgueria e tal, e você abre lá pra mim, eu entro com os equipamentos, tudo, e você... Ele captava você com quem? Exato. E aí ele queria mostrar um ponto, ali na 307 Norte, aqui é legal e tal, não gostei, mas ali embaixo eu olhei num espaço, e aí me deu o estalo do que poderia ser a Cook. Vou pular uma parte que é só o seguinte, quando esse modo já entrou, eu não sabia nem o que era Dark Kitchen. Aí eu comecei a pesquisar, quando ele tinha uma hamburgueria, comecei a pesquisar, modéstia à parte disso eu sou bom, de pesquisar as coisas, descobrir negócio em tudo que é lugar do mundo. Mas então, para a galera que está escutando a gente, Dark Kitchen. O que é uma Dark Kitchen? Sucintamente, é uma cozinha escondida, entre aspas, voltada para o delivery.
qual que é a vantagem de uma dark kitchen? Você não tem os custos com garçom, com atendimento, então assim, você consegue fazer uma operação muito mais enxuta, você consegue ter um lugar muito mais barato, porque ele não precisa ser bonito, para receber cliente, porque a ideia é não receber cliente. Então, A grosso modo é um restaurante white label para delivery. exatamente. A cozinha da Kitchen, ela começou, na verdade, de uma otimização de cozinhas que não estavam sendo utilizadas, ou um determinado tempo, ou né, o 100% da sua capacidade. Então, você já tem aqui, por exemplo, o Rodrigo libertando. Vamos supor que ele tem um horário ali, um intervalo de tempo onde a cozinha não está sendo usada e ele tem a mão de obra Dia à tarde. Então, né? Qualquer dia à tarde. Então, assim, a gente já consegue aproveitar este espaço e economizá-lo. Exatamente. Parando mais barato. Exatamente. E aí, quando eu vi esse espaço, me deu estalo. Porra, se eu botar um monte de cozinha aqui e alugar. E aí que entra o Felipe. O Felipe estava aqui, aí depois ele pode contar a versão dele, ele estava aqui de férias, meu amigo, arquiteto, falei com ele. Vocês estudaram juntos? Como é que foi isso? Estudamos escola, né? No Sigma. Tinha uma banda. Tudo isso fazendo assim, né? Deixa pra lá. Deixa esse passado para trás, que até deve lembrar do aquele dia que foi antes que ele. Vamos falar disso também, mano. Ô Dani, e é legal porque é o seguinte, né? Você imagina que uma sociedade ela começa assim, né? Pode ser uma família, pode ser um amigo, pode ser um conhecido, pode ser um desconhecido. Aí mas pode ser. Tem um amigo meu, eu fiz uma sociedade no passado com esse meu amigo, ele só tinha uma empresa. Você fez pouca sociedade, né, Rodrigo? Pouco, mas essa já encerrou. Continua mesmo, vai encerrando. Eu lembro que ele falou uma frase pra mim que eu achei maravilhosa. Chegou pra mim assim, eu fui o primeiro sócio dele, né? E Rodrigo, você sabe que sociedade é que nem casamento. Só que sem a parte do. Mas sem sexo, então é igualzinho. Calma, Alex, não vamos criar polêmica. Nós temos uma audiência. Isso é uma coisa. Estamos assistindo. Assistindo. Não, brincadeira. Brincadeiras à parte. Ciência poética, pô. Comportamento padrão do mercado. É lógico que ninguém aqui vive isso. Exatamente, todos nós somos diferenciados. Mas é só como se fosse culpa dela, né? Não é a história. Mas e aí, Landil? E aí? Aí você conheceu o Poentes? Aí eu conheci fazendo estudo de quantas cozinhas caberiam lá. Antes arquiteto. Nisso a gente foi entrando ele foi entendendo o conceito que eu estava pensando, aí ele, talvez eu entre aqui sem cobrar, aqui se a gente ser sócio, vamos embora. E aí a gente caiu matando. Rapaz, cobrar no equity é o que há, viu? Meu irmão joga no equity. Bom, e aí... Mas isso não é todo mundo não, cara. Isso é visão, né? O cara tem que ter uma visão de negócio, tem que estar olhando aí o mercado. Isso é muito comum. Vou entrar no negócio... Ele vendeu o projeto, comprou projetos, né? Mas a ideia inicial era essa. E aí, conforme a gente foi elaborando o modelo de negócio, fazendo toda a projeção financeira, toda a estrutura do negócio que a gente estava projetando, a gente começou a também fazer benchmark, pesquisar concorrentes e tudo, e aí a gente acabou descobrindo nas pesquisas a Cloud Kitchens, que hoje aqui no Brasil eles operam como Kitchen Central. E aí, quando a gente descobriu eles, os caras começaram com, acho que, se não me falha a memória, $500 milhões para começar. Foi o mesmo cara que criou a Uber. Os caras estão no Brasil. Vão para o Brasil daqui a pouco. Negócio de aluguel, os caras vão chegar aqui, podem, né? Tem caixa, podem baixar preço, quebra todo mundo, depois aumenta o preço. Cara, vamos mudar o modelo. E aí foi aí que a gente junto foi desenvolvendo o modelo que hoje é a Cook, que a gente produz a comida de restaurantes, de outros restaurantes, então a gente não tem marca na Cook, são marcas de fora. Hoje o nosso foco são restaurantes de fora de Brasília. Então, e qual que é a ideia da Cook? Se você perguntar para qualquer dono de restaurante, qual que é a grande dificuldade de um restaurante? Competição. É o João que faltou e tem que chamar a Maria, o fornecedor que não entregou e agora é o forno que queimou e está no meio da operação e a sensação de estar sempre apagando incêndio. A ideia da Cook é, cara, deixa a dor de cabeça comigo e fica com o que é o mais importante, que é a marca. Então a gente une essas duas forças, uma de expertise em produção e a outra de força de marca.
E a ideia é justamente essa união, a gente crescer junto, o verdadeiro ganha-ganha. Então, E a Coque, o nome Coque, vem de quê? Qual é o conceito? Fala pra galera. fala Fluentes. Não conheço. Vou dar um passinho para trás, como eu entrei nessa história, como ele falou, amigos de muito tempo. E aí ele lembrou da história da marca de maquiagem, não viu? Arquiteto autônomo, o autônomo ele é empreendedor, ele ficou mais acostumado a uma cabeça mesmo, e principalmente arquiteto E aí teve um período que eu trabalhei para ele, lembrei disso aqui agora, eu trabalhei para essa empresa de marcas, ou de maquiagem. Eu dava aula de arte para criança, pintura de maquiagem, tinha escritório de arquitetura lá. E aí eu consegui um emprego em São Paulo, no escritório que eu sempre admirei, fui lá trabalhar. E aí eu realmente estava de bobeira aqui em Brasília, vim visitar minha mãe, acho que era aniversário da minha irmã, uma coisa assim, foi nessa época pré-pandemia, quase mesmo pandemia. E aí foi realmente virada de chave, assim, então foi um pouco na coragem mesmo, porque meu pai até hoje ele fica por professor. Ele falou, porra, demorou pra caralho, conseguiu o emprego que você queria, estava em São Paulo, resolveu sair de lá para abrir uma empresa inovadora que ninguém nunca existiu, que não sabe nem explicar ainda o que é. Então, mas a ideia foi muito essa, assim, eu me apaixonei porque eu vi ali um negócio que podia ser muito grande. A gente olhou o espaço e ele falava, quantas cozinhas você acha que cabe aqui? 6? 4? Eu falei, meu irmão, pelo menos 10. Vou pensar. Aí na segunda reunião eu já falei, bicho, vou te cobrar nada, quero equity. Esse é teu sócio. Tem sócio? Não tem. Olha que maluquice, né? Um cara veio da Rússia, o outro cara veio de São Paulo, os dois se encontraram e agora, velho, vamos fazer o negócio acontecer, vamos fazer o negócio de Cada um pegou da rescisão. Ele estava trabalhando com o vô dele no restaurante e eu estava trabalhando em São Paulo. Então o dinheiro que a gente tinha era a rescisão dos dois. Foi muito similar aos dois. A gente tinha menos de 20 mil reais cada um e era o que ia... Nossa, moradia. E já estava contratando advogado, já estava contratando marketing, já estava fazendo tudo e desenvolvendo a ideia e dois caras trancados no kitnet desenvolvendo modelos de negócio 24 horas por dia. Então, assim, foi um ano muito louco de desenvolvimento de modelos de negócio. Né? E vocês, só para explorar um pouquinho mais, assim, quando vocês tiveram a ideia de, pô, vamos trazer uma Dark Kit, já era um conceito que existia, vocês fizeram um benchmark e tal, não sei o quê. Como é que vocês viram o mercado aqui em Brasília? O que tinha de concorrência? Você falou, o Fernando falou que já tinha visto alguém que poderia entrar aqui dentro do mercado, né? Mas qual que era o cenário de Dark Kitchens aqui em Brasília? Ainda estava um mercado bem incipiente, mas nesse modelo de ter uma empresa que produziria a comida de outros restaurantes, não tinha nenhum. E ainda, acredito que em Brasília ainda nem tinha em São Paulo. Daí, pô, tem Coke. É Coke, olha. Mas até então não existia. E a gente acabou... Deixa eu fazer um parênteses aqui, tô na hora de falar o nome. A pergunta, na verdade, foi feita, era como surgiu, né? Uhum. E aí, nessa brincadeira, foi muito simples de surgir, né? Isso veio ali nas... Coke Kitchens. Coke, acabou, a gente... Pronto, legal. Eu imagino mesmo um cooperative kitchen, né? Qualquer língua, o que a gente pensava, esse negócio foi grande mesmo, qualquer língua vai falar Coke. O brasileiro fala Coke e Cook. Mas acho que qualquer lugar, se tu é Coke. Coke, não tem erro. Isso eles têm Coke em inglês lá também, né? Coke. É a próxima Coke. Mas então no mercado não tinha ainda ninguém que, com esse modelo de negócio, ainda ninguém. E essa foi uma das grandes dificuldades que a gente encontrou. Porque a gente tinha uma ideia legal, mas não tinha R$1. Tinha que convencer o mercado de que ela ia... Exatamente, tinha como convencer investidores que a gente ia conseguir restaurantes, tinha que convencer restaurantes que a gente conseguiria fazer, propondo a fazer, e juntar os dois aí. Conseguir investidor, a gente conseguir restaurante. Para conseguir restaurante, a gente tinha que ter investidor. E a gente não tinha nenhuma cozinha. A gente não tinha nada. A gente arquitetura, um PowerPoint, modelo de negócio. Isso aí, tem uns 30 mil reais que vocês colocaram juntos e foram angariar investidores. Como é que foi esse processo? Foi aquela galera que se séria investigação, isso. Porque assim, tem muita gente, esse programa é justamente pra gente fomentar o mercado em si, né? E pô,
A gente falou, inclusive no programa que o Rodrigo falou, né? Pô, tem uma galera que tem uma pancada de ideia, unicórnio, entra não sei o que não fica ali, tá ali na gaveta. Tá enganada, né? Essa é a parte mais interessante, realmente. Dá o caminho aí, brother. Dá o caminho. Esse é um momento. Como é que vocês têm decisões? Essencial aí É o seu momento. Como é que saem as boas decisões para o investimento em si? Certo. O que a gente fez? A gente ficou enfurnado lá nessa kitnet. E literalmente o modelo de negócio ele mudava praticamente todo dia. Até a gente chegar onde a gente chegou, vai ser aluguel. Beleza, vai ser aluguel. A gente vai fazer aluguel e a gente que vai pagar o gás, energia e tal. Depois, não vai ser aluguel. A gente vai produzir. Aí vai ser isso. Isso tudo demorou muito tempo. Quando a gente chegou no modelo de negócio, a gente vamos fazer uma apresentação agora. Fizemos uma apresentação de PowerPoint. Ele fez a parte de arquitetônico, projeto arquitetônico para a gente botar na apresentação, num ponto que a gente não tinha lugar. Então, assim, tinha que ser naquele ponto, isso é uma parte muito importante, tinha que ser naquele ponto, a gente não tinha o ponto. Inclusive, depois a gente vai falar sobre isso, né? Porque eu tenho uma reunião com eles, eu falei assim, esse ponto você acha que ele é qual nota? Aí ele, entendi. O seu ponto é nota 10, você está na 307 Norte, muito movimento, diversas marcas gigantes, McDonald's, Estação, dos cosméticos, Uba, dona de casa, e tu é o ponto nota 10? Entendi. E o McDonald's? Qual que é a nota do McDonald's? Aí, 10. Aí eu, qual que é a sua nota? Aí já caiu com 8, aí depois já caiu para um 7, aí depois já caiu para um 6. E é legal isso, porque às vezes a gente acha que o nosso negócio é o melhor negócio da vida, hein? Obviamente que a gente tem que vender o nosso negócio como o melhor negócio da vida. Vocês foram em busca de investidores, tem investidores, vocês acreditam que esse é o melhor negócio, vocês vão fazer acontecer. Mas a gente tem que ter clareza daquilo que realmente é, né? Pô, em que momento que eu tô? Preciso avançar, porque eu costumo dizer, um nota 10, ele não tem mais o que aprender, certo? Ele não tem mais para onde crescer. É como você encher um copo. Se você encher esse copo aqui, você não tem mais conhecimento. Se eu colocar mais água, vai derramar. Então, assim, vamos sempre nos colocar numa posição de menos um pouquinho para aprender mais um pouquinho. Eu digo sempre, né, para os meus alunos, né? Você quer ser um perito ou você quer ser um aprendiz? O cara já vem diretamente, porra, eu sou perito, eu quero ser perito. Eu falei, não, meu, você tem que estar o tempo inteiro aprendendo, então queira ser um aprendiz. É lógico. Mas você vai para reflexão, né? Até Sócrates, Platão, Aristóteles foram aprendizes. Sim, claro. De outros filósofos anteriores. Por que a gente não pode aprender? Exato. Quando você para de aprender, irmão, você para de evoluir. Quando você para de evoluir, você não tem para onde crescer. Você fica estagnado, você para no tempo. E aí que está o perigo, né, Patara? Bom, e fica uma lição, né? Os caras fizeram um benchmark, fizeram um estudo de mercado, analisaram outros concorrentes, mudaram, como eles falaram, dia após dia mudou o negócio deles para chegar no que é hoje. E aí hoje a Coke, em poucas palavras... Calma aí, eu tô curioso. Eu tô curioso aqui, meu. A gente falou assim, lascou, né? Porque o que eu faço? Eu tenho que convencer os investidores, tenho que convencer os restaurantes e não tenho ponto. Cara, eu quero esse storytelling. Boa. Hoje no seu ponto eu vou fazer. O storytelling tá aqui, né? Também muito Red Bull. Eu acho que era engraçado essa parada, você vai voltar a falar, mas do ponto, a gente não tinha ponto. Eu estava fazendo consultoria da Elise Tancredi, lá de São Paulo, uma pessoa incrível, melhor consultora de cozinha. Então eu sou um bom arquiteto, modéstia à parte, trabalhei com o hospital há muito tempo, eu sou muito crítico em relação a processos, fluxos. Eu aprendi a fazer cozinha com ela. Então a gente já tinha um projeto bom. Contratamos um advogado fudido societário, pode falar a palavra aqui, né? Pode. Que é o André de Silva, porra, fez um serviço, então a gente já estava pagando. Mexendo no pode não. E o marketing. Então a gente o nosso pouco dinheiro já pagava 3 coisas muito importantes, que era um bom advogado para desenvolver só 6 anos a consultoria e o marketing, né, o branding da nossa empresa. E estava rolando num ponto que a gente não tinha, então a gente passava lá de novo. Meu irmão, tem alguém visitando o espaço, fudeu. Aí de manhã vai lá, tá fechado ainda? Tá fechado. Então foi muito tempo porque a gente não podia alugar sem ter um investidor, sem ter um restaurante do pronto esperando a empresa. Então, cara, foi
Mas aí Calma aí que agora eu vou fazer. Agora eu vou dar uma de televisão aqui. Você que está assistindo a gente pela Sucesso News FM 100.5. Calma um pouquinho aí que a gente já vai continuar a história, vai para um breve intervalo agora. Dá o plim-plim aqui, né? O patrocíniozinho. E a gente já volta. Solta a vinheta aí. A gente volta agora. Aqui a gente vai tocar direto depois, viu, Nix? Depois na edição do vídeo a gente corta isso. A pessoa só. A gente pausou, né? Pausou isso. Essa nossa câmera geral, ela tá reta, então tá pegando tudo. Então é importante a galera que tá na ponta ficar um pouco mais horizontal para vocês aparecerem bem, tá? Eu gosto bem de qualquer lado, né? Te garanto que eu ocupo 30% da tela em qualquer posição que eu ficar aqui. Eu aqui eu tô bloqueando muito, né? Não, agora tá ótimo. Mas é que não, mas aí quando você tá olhando pra cá, ele coloca pra dentro, entendeu? Quer ficar de lado. Mais pra vocês. É isso, botar o micro bem próximo da boca pra. Nossa, mano, de boa, mano. Tá vendo? Então, senão porque no vídeo a gente vai ficar. Pergunta pessoal mais uma aguinha? Pega a problema do Rodrigo aqui. Uma outra de boa. Olha, tirar de boa. Tá. Então, aí eu vou fazer a vinheta de volta agora. Se quer falar, estamos de volta aqui. Continua a história. Isso é muito legal porque é o seguinte, né? Até os caras que já têm outros negócios, estão curiosos pelo negócio do. Claro, deixando. Eu conheço, não. O bicho tá tipo assim, velho. Agoniado ali. Então, assim, ele não espera isso, ver, assim, porque, mais uma vez, é o que é o na linha de frente, né? O na linha de frente é a gente somar para todo mundo. Exato. A gente passar um pouquinho, a gente doar um pouquinho do nosso conhecimento. A ideia é essa. Que é a empresa. Como aconteceu, só que ao invés de conhecimento fica parecendo que você é maior, superior. Não, é o doar um pouquinho da sua experiência. E colocar a pessoa igual, né? Eu tô igual você aqui, meu irmão. Cara, se você tá se fudendo, calma. Não, exatamente. Da rádio pro cacete, a gente deu um corte no meio da história. Não, vou voltar aqui, eu vou voltar aqui bonito agora. Posso voltar? Vocês querem voltar já? Vamos lá. Calma aí. Não, porque se o cara entrar também com água, não tem problema, lembra? Não, Isso aí, tipo, vocês podem conversar. Não pode olhar pra qualquer lado, pode Já voltar, cara. Volta e deu o fim da minha. 3 e... Vai lá. Pode ir. A área especial da casa aí, segundo. Boa. Então deixa ele botar aqui já. Fechou. Na câmera vai voltar do nada a água. Ó, gente, você que tá assistindo é porque a gente tem um cortezinho aqui, mas já voltou, viu? Vai, gente. Posso? Pode ir lá. E voltamos, galera. Depois desse momento aqui do gatilho João Kleber, que o meu querido Rodrigo deu, né? Contou o fim da história no momento certo, né? Exato, tem que deixar a hype lá em cima. Tem que deixar a hype lá em cima. Bora lá, Freitas, continua aí, me fala aí. Tava no... Eu falei nessa parada porque isso era muito louco, né? O dia a dia você dormia, de verdade, era um medo mesmo. Você dormia com medo de alguma coisa do que está planejado, que tinha que ser daquele jeito, que a gente já tinha gastado nosso dinheirinho naquilo, sair do controle. Então, isso tinha que ser daquele jeito. O projeto não podia mudar, o lugar não podia mudar. E aí eu só fiz o parênteses que você estava falando ali desse período aí. E esse primeiro investimento, esse primeiro, o pontapé? Porque uma coisa são vocês dois, a outra coisa é, eu preciso contratar um advogado para fazer um contrato social, eu preciso de uma chefe de cozinha para estabelecer processos. Esse dinheiro saiu de onde? Isso foi da nossa rescisão lá que o Fuentes falou. Eu acho que o advogado acabou entrando depois, se não me falha a memória. Eu acho que foi. Já tinha investimento. O que a gente gastou e não tinha investimento porque o Galo gostou do negócio que ele queria. Isso é a sociedade. Não foi. Do que ele gostou, ele falou: os caras estão estruturados, isso é uma empresa grande. Você lembra? Ele falou: eu conheço essa empresa. Verdade. Então a gente tinha feito certo, a gente fez o investimento e eram pessoas boas. A gente contratou um bom consultor, bom advogado e um bom. Empresa de branding para fazer. Então já fica a primeira dica, a primeira lição, né? Você tendo empresas fortes associadas a você, isso faz com que facilite o processo. Uma coisa que é importante, desculpa, uma coisa muito importante também, a gente tinha pouco dinheiro. Então, por exemplo, a própria pessoa que fez um brand, cara muito bom de São Paulo,
que conheci o... Fez um mega desconto. Mega desconto não. A gente contou a nossa história e falou, cara, quando a gente fizer a captação, a gente dá reza grande. Pagou uma mixaria e falou assim, quando a gente fizer a captação do dinheiro, Bem a isso. gente dá... Mixaria quanto? Vamos falar pra galera aqui. Em cifras. Conhecer e tal. R$3.000. Pô, R$3.000. O projeto custava 20 anos. Isso é deixar assim já. Não, eu tô falando Fazer o brand completo da empresa e tal, mas é um branding. Não é. É, um profissional bom. Porque o mercado, ele Com vocês, o vovô do mar. coroa do marketing, esse jeito sem vergonha. Mas pro padrão do mercado, você tem que valorizar. Você quer um projeto bom, você vai pagar caro, meu amigo. Sim. Você tem muita gente que faz aí, 500 conto, né? Ou você pode ir hoje na inteligência artificial e fazer de graça, né? Que a gente estava falando agora há pouco. Que ele cria logo uma marca para você. Só que o branding em si é muito maior. Né? O cara tá visando a awareness da marca e ter um propósito que realmente conecte com o público que você vai vender, que é outra coisa que a gente estava falando, que eu estava perguntando para vocês, quem é o público do marketing? Vocês estão querendo mirar quem? As empresas, os restaurantes que estão de fora, ou vocês estão querendo gerar conversão da proposta em si da cozinha executiva? Isso é muito legal. Desculpa, pode falar. Isso é fantástico, porque é algo que é discutido hoje dentro da empresa de vocês a todo momento, né? Qual é o meu foco? Para quem que eu vou vender? Eu preciso converter, que é o que você está falando. Eu preciso converter na venda direta, no iFood ou em qualquer outra plataforma. Eu preciso vender para o investidor e crescer a empresa. Eu preciso vender para a cozinha que vai entrar. Vocês disseram que hoje tem 10 empresas lá dentro. E tem capacidade para ter 20, 30. Qual que é o meu foco? Sim. E aí é o tal do empresário. Sim. São vários pratinhos rodando ao mesmo Não pode deixar cair, não. Mas é aquilo que a gente falava no outro episódio, né? A importância do planejamento bem feito. Sim. Quando você planeja bem, quando você estrutura bem seu negócio, quando você traz pessoas de competência alta aqui para o seu negócio, quando você tem clareza da dor que você vai sanar, do que você quer, do que você vai apresentar para o mercado, você consegue mão de obra, você consegue apoio, você consegue investimento. Porque uma coisa é você chegar com um projeto meia boca ou com uma ideia sem consenso, você chega no cara fazer o brand, o cara não vai dar desconto. Mas se o cara com a própria ideia, irmão, ele sabe que vai conseguir investidor. O cara da advocacia, se ele comprou sua ideia, ele sabe que você vai conseguir um cara para aplicar ali. Então, assim, eu acho que essa clareza de pensamento, de projeto, de público, do que vocês queriam, esse planejamento que vocês fizeram antes, eu imagino que tenha sido foi o pódio, né? É o famoso, é melhor gastar tempo afiando o machado do que cortando com ele cego. do que cortando pelo cego. Então, assim, mas vamos lá, vamos lá, né? Exatamente. Vamos lá, Pagou as micharias aí. Beleza, e aí um outro parceiro que a gente trouxe, que foi muito importante, foi da onde surgiu o investidor. Como surgiu o investidor? A gente, primeiro, quando a gente estava buscando restaurantes, a gente mapeou lá, pegamos lá o iFood, listando quem tinha mais avaliação, então a gente, provavelmente isso aqui são os que mais vendem, fizemos uma lista de tudo, de Brasília, Rio, São Paulo, uma lista gigantesca, e ligando, tentando marcar reunião. Então a gente tinha todo dia umas 20 reuniões por dia, geralmente 30 minutos, que a gente levou deliciosa. Eu tô querendo já o papel e uma caneta aqui, bicho. Porque ela levou de não tá escrito. Né? Lá assim, 200, 300 dias sem parar. E ao mesmo tempo, a gente, o Felipe assistindo um podcast, ele foi alguma coisa da Moai, não foi um podcast. Cheio de gourmet aqui nesse programa. E o pessoal da Link B2B, que era uma empresa que fazia link com empresas. Sim. Aí ligamos, marcamos uma reunião, vamos fazer um contrato com vocês de êxito, a gente pagaria aqui um mensalzinho barato, e cada restaurante que a gente fechar, vocês ganham um percentual. Fizemos um trabalho com eles durante um tempo, numa reunião com eles, e falou também, vocês conhecerem gente que tem dinheiro, que quer investir, a gente também procurando investidor. Aí o cara lá na hora... Tá tudo bem, tá tudo bem, né? Na reunião, não, a gente vai esse coisa, vai pegar, vai começar a esconder. Fala de Ele emocionou porque ele queria ter sido investido. Tá emocionado, tá emocionado. Chorei aqui, ó.
nisso especial. A pessoa fala, eu conheço, eu tô amigo, tal, Galo, talvez. Sim, talvez o Galo. Liga nele. Isso a gente fazendo uma coisa. Agora. Aí ligou no Galo, marcou a reunião, vamos na outra semana com o Galo. O Galo é um cara muito grande aqui em Brasília, digo Brasil, o cara é realmente referência, assim. Alô, Galo, um abraço pra você. E é o seguinte, o Galo foi só o cara que patenteou a URA. Depois a gente conversa e vamos consolidar ele. Ele é... Não sei se patenteou, tá? ele... Cara, são os fora. Esse é o Brasil, né? Cara, ele é sinistro. Ele estava em São Paulo antes de ouvir, sei lá, 50 startups e na reunião com a gente. Eu ouvi 50 aqui, mas foi a primeira que eu... Ele falou, essa semana eu tenho 50 empresas, startups, e vocês, de fato, são a primeira empresa que eu estou ouvindo, né? Então, isso vem da estruturação, isso vem do planejamento bem feito, isso vem do que a gente... clareza, né? Fazer. O foco, conhecimento, estudo de mercado, tudo isso, com certeza, cobrou majoritariamente para esse interesse deles, né? Exatamente. E com a entrada do Galo, aí as portas começaram a abrir. E a gente sempre teve meio que um lema, pode ser um pouco loucura, mas é uma loucura calculada, que é o chuta a bola e corre atrás. Então, por exemplo, a gente não tinha restaurante. A gente não tinha restaurante fechado. E a gente batia muito isso. Meu irmão, a gente só vai conseguir restaurante quando tiver o ponto. Porque quando a gente vendia para os restaurantes, é um PowerPoint que às vezes parecia que era um golpe. E cadê seu restaurante? Materializa isso, né? A gente alugou o ponto, quebramos um pouco do fogo, filmamos a gente lá, mostrando, e aí começamos a puxar com os restaurantes. É o seguinte, Sim. Eu já fui começando não comprar comer não, mas fazer já o projeto que era o projeto já era um risco não dar certo, não virar, ele começou a se concretizar. A gente estava montando ali. Os primeiros apostadores foram vocês, depois teve o primeiro apostador enquanto investidor, que foi o Galo. E qual foi o primeiro restaurante que entrou? Um sushi, lá de Goiânia. A operação dos caras ali é uma dark kitchen realmente eficiência total. Os caras, falar os números, os caras faturam um negócio assim, fora de série, que restaurante grande aqui não fatura. Só delivery. E eles compraram a briga também. E aí, a partir do momento que eles entraram, aí a galera, o negócio virou. Não, mas eu... Conseguiu mais restaurantes, conseguiu mais investidores, e aí... É legal que você estava falando disso aí de faturamento. Eu estudando para o programa de hoje, né, ontem, lendo sobre o mercado. Cara, o mercado gastronômico no Brasil, ano passado, gerou 200 bi. 15% disso, delivery. Ou seja, mercado de 30 bilhões de reais. A projeção, se eu não me engano, é um crescimento de 7% ao ano nos próximos 4 anos. Isso. E Brasília hoje está configurada o terceiro maior polo gastronômico do país. E vamos combinar que é o seguinte, delivery no Brasil é bom pra caramba fazer, né? Difícil fazer delivery em São Paulo. Exato. A logística de Brasília para delivery é maravilhosa. Você consegue atravessar a cidade em 20 minutos. Eu estava lá esse final de semana, isso é difícil por eles, estão fazendo umas coisas incríveis lá, meu amigo, que está acontecendo ali, é o que a gente está aprendendo muito. E uma coisa que foi nosso aprendizado também de mercado foi, esse que está falando lá, foi primeiro, foi o sushi de Goiânia. A gente conhece muito o dono de restaurante em Brasília, e a gente foi entendendo como era o nosso negócio na prática também. Porque os restaurantes aqui juntam de aceitação. Galera, Gustavo, Porto Maneiro. Mas se eu quiser eu abro ali. E quando a gente foi apresentar para fora de Brasília, a aceitação foi muito maior. Porra, posso ir para Brasília nesse projeto? Sim. Sem investir um centavo em cozinha, em funcionário, em estrutura. Então, hoje a Coke, do ponto de vista de a gente trazer essas novas marcas de fora de Brasília, a Coke, eu poderia dizer então que é a maneira mais fácil de você testar o mercado, é a maneira mais fácil de você entrar no mercado, é a maneira mais fácil de você começar. Se você conhecer uma mais fácil que essa, até eu vou para ela. Curiosidade, tá doendo. E o legal, só posso... Pode ir, vai lá. Vocês estavam falando o tempo inteiro aqui, né, de como foi criar, de como foi planejado e tal.
E o planejamento inicial, então, era para restaurantes de Brasília, né? Tipo, tentando expandir a área ou... O cara tava nas Açores. Zanorte, vocês tiveram que mudar, dar uma guinada dentro desse planejamento para Foi natural isso. Assim, uma coisa. ter uma aderência muito maior com marcas de fora, né? Tipo, como o Bataro colocou, né? Tipo, pô, vamos ver se o mercado lá tá pra gente. Exatamente. A aceitação de fora foi muito maior, mas uma coisa que a gente não conseguiu emplacar aqui e que faz muito sentido é o seguinte: tem restaurantes que, por exemplo, lá em São Paulo mesmo, conversando com o pessoal lá da taqueria, eles fecham o delivery porque eles não dão em determinados dias, porque eles não dão conta de atender delivery. O velho atender o salão bem e não atende o delivery. Então, uma das propostas é: deixa então o delivery comigo. Vem no seu salão e deixa o delivery comigo. Então, mais uma vez, o ganha-ganha. Então, já puxando esse gancho aí para nossa audiência, fala aí com a turma, para aqueles que querem aumentar o seu faturamento, para aqueles, exatamente, vamos lá. Você que é empresário do ramo gastronômico financeiro. Esse é o pitch de startup aí, vocês têm. Isso é importante porque isso aqui tem um monte de gente que vai estar vendo e que talvez não conhecia esse projeto de vocês, que não sabia a facilidade que é abrir um novo negócio dentro do Mandak Kitchen, que não sabia a facilidade que você tem para expandir ou para crescer o seu negócio. Então agora é a hora de você... Se realmente é uma coisa que a gente falava que a gente tinha dificuldade de entender, né? E aí muitas pessoas no começo tinham dificuldade de entender, mas é muito simples. É uma empresa especializada em produzir comida de outros restaurantes. Se você tem um restaurante, seja na Asa Norte, que quer melhorar o seu delivery, se você tem um restaurante na Asa Sul, Taguatinga, BH, eu espero daqui a pouco em Portugal, um restaurante que quer vir para o Brasil, a gente opera como uma franquia. Mas... Aí as pessoas, na hora de entender isso, como é muito disruptivo, muito novo, mas como é que faz isso? Meu amigo, uma franquia. Só que uma franquia você vende para um cara que é um aposentado que está com dinheiro sobrando. A gente não tem especializado nisso. Em produzir a tua comida. Legal. Pô, tô curioso. Eu sou investigativo aqui Vamos lá. O cara que tem... Porque assim, eu acredito que o cara tem que também estar preparado para fazer isso, né? Exato. Porque não é qualquer empresa, porque você tem que ter, como lá na minha marca, é uma ficha técnica, né? É isso. Então você tem que ter uma ficha técnica, por exemplo, do hambúrguer. O cara lá de Itaguatinga quer ver se o plano ele funciona, se a empresa dele funciona. Tem que ter uma transferência de know-how. Ele tem que estar com a empresa dele rodando, pelo menos de uma forma que ele possa replicar isso na empresa de vocês. Fala aí, nós conseguimos negócio e público-alvo. É o público-alvo. Restaurantes que já estão estabelecidos, já tem ali, não necessariamente mais de uma unidade, mas que essa unidade esteja bem estabelecida, que já tenham os processos definidos. Tem ali uma, duas unidades, não são franquias, querem ser franquias, mas não são franquias. Não precisa necessariamente querer, mas que tem um potencial. Então, uma coisa que a Coke faz, por mais que a pessoa não tenha os processos exatamente muito bem definidos, a gente faz esse papel também. Porque como a gente vai ter essa transferência de know-how, a gente precisa ter tudo dentro dos nossos padrões. Então vocês fazem também essa parte de entrar e falar, bicho, olha, você tá... Aqui eu não consigo te atender porque você não tá com o processo correto aqui. Vamos arrumar esse processo? Vamos... Exato. Vamos dar uma... E é uma consultoria. É isso que eu falo. Esse ponto importante, não é qualquer tipo de restaurante. Então, se é um restaurante que tem muitos processos, é muito elaborado, não cabe. Porque tem que ser restaurantes com processos mais simplificados e para poder ter esses processos. Que é realmente velocidade, indústria, não é mesmo? Então, não é qualquer tipo de restaurante que cabe. Então, você pode pegar um restaurante Michelin que usa um produto específico que... Na pinça para... Não dá. Então, assim... O cara mesmo, em alguns casos, é um cara que é muito bom e é fora da curva. Então, não rola, né? Não rola? Não rola, mas sim, talvez. No como é hoje, não rola. Você deu um conceito bom mais cedo, né? É o White Label. O White Label é muito conhecido em diversas indústrias. De alimentação ainda não, internet, cosméticos, exatamente. Então, até para a gente ter aqui um conceito da Coke, em poucas palavras, a Coke e a gente gosta de fazer esse confronto, né, Daí Rodrigo? Você vai falar o seu conceito da Coke e ele vai falar o conceito da Coke para ele e depois nós vamos ter o conceito
do gerente, do Thiago, o cara que tá na linha de frente, o cara que tá com a mão na massa. Próximo bloco é o Thiago pra gente. Exatamente. Os dois são o Thiago. Então, O cara tá nervoso ali, ó. Tá... você, em poucas palavras, qual que é? Como te falei ali, né? É uma empresa especializada em produzir comidas de restaurantes, como uma operação full service, né? Cerveja você ensaiava para vender, então serviço com baixo custo de implementação. Acho que É isso, sai para você, Nandinho. Coque é uma empresa que busca atender todo tipo de pessoa, todo tipo de cultura, a todo tipo de preço, em vários lugares ou em um mesmo lugar. A ideia da Coque é que a gente falou muito do delivery, mas a Coque também tem o presencial que a gente está abrindo agora. A gente focou então esse ano inteiro em estruturar toda a parte da Coque e agora a gente está de fato. Então, assim, até questão de marketing, a gente foi totalmente low profile, abaixo do radar. Agora, até com a entrada do Fataro, que a gente quer de fato botar a boca no trombone e divulgar a Coque em si, abrir presencial e fazer um negócio realmente interessante. Então, você indo no presencial, você tá lá com sua família, você quer uma pizza, quer um sushi, você quer um hambúrguer, tudo no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Vai ser a próxima alimentação unificada. Exatamente. exatamente. A gente fala muito do B2B, cara, e aí isso aí chegou num ponto interessante. A gente falou muito do B2B, modelo de negócio, para o empreendedor e tal. Para o cliente final, assim, a gente tem um diferencial que é muito bacana, que é a praça de alimentação na palma da mão. Só que você está aqui, A praça de alimentação na palma da mão. Aí, pois é, você vai com a tua família. Você gosta de sushi, que eu sei que você gosta de sushi. Você gosta de um. Mas vou te falar um negócio. Isso é a receita que eu tenho em casa, né? Porque eu adoro sushi. Eu quase não tô desse cara aqui porque eu gosto pra caramba de sushi. Mas minha mulher não gosta. Então, Quando você de noite, agora. qual foi o melhor sushi que você já comeu na sua vida, Rodrigo? Mas assim, não que minha mulher impeça, ela já falou várias vezes, não, amor, vamos pro sushi, você gosta, não sei o quê. Só que nós, você vai sair com a família e fala, pô, não vou no lugar que ela vai comer, entendeu? Não vou passar no canto pra ela comer o negócio antes e ter que. Então, assim, se for presencial no delivery, a gente consegue fazer isso. Se ela gosta de um hambúrguer, você gosta de sushi, você consegue pedir aí, pô, um hambúrguer, um sushi, um açaí. Então, todo pedido, hoje frete, tudo junto. a praça de alimentação na sua mão. Então, hoje, se a gente entrasse aqui na Coque. Aí sim, hein? Na Coque é o seguinte, então hoje tem quais tipos de culinária, de cozinha, né? Então, mas para o cara entrar, ele vai. Vocês têm um aplicativo próprio. Isso. E aí. No nosso site tem o iFood, que eu peço no nosso Você site. pode pedir pelo site ou pelo aplicativo. Site coque.com.br coki.com.br. Pode baixar o aplicativo ou quem preferir só pelo site pode pedir pelo site também. E aí, no iFood você pode até pedir diferentes comidas. Só que aí você tá com a sua família, vai chegar seu sushi primeiro. E o resto da galera vai estar assistindo você comer. Depois vai chegar a pizza. e aí só abriu um perfil da Coque no. Tem perfil da Coque no iFood também. Então todos os restaurantes lá. E aí chega tudo de uma vez. Aí eu vou te perguntar, tá, vamos lá. Pro cara que tá lá do outro lado, aí falando de B2B, porque foi bem legal que você deu uma visão B2B e o Fernando Fica essa questão dessa do B2C, né, direto pro consumidor final. Voltando aqui então pro B2B, qual seria a vantagem, por exemplo, do empresário ter na Coque e não no iFood, por exemplo? Eu tenho alguma ideia, mas... Ele tá no iFood, na marca dele sozinho. O cliente vai estar lá, Bob Beef, né? Tá lá o árabe da Gávea. Existem as 10 marcas. Tá sozinho. O cliente vai falar, não sabe que tem a Coque lá, por trás. Uhum. Mas se ele entrar na Coque, vai estar lá. Olha que bacana, todo mundo. Se você for no Rio de Janeiro e comeu no árabe da Gávea, que é um árabe bem gostoso, e eu já conheci lá do Rio de Janeiro, e aí você está com vontade de comer aqui em Brasília, o árabe da Gávea está na Coque. Eu vou te falar o que eu vi dentro aí de comportamento do consumidor em si, né? Você tem a vantagem, por exemplo, de pegar justamente isso que o Rodrigo levantou, né? Pô, eu pedindo direto na Coque, eu não tenho, e eu acho que o Fernando complementou, que foi
Eu vou pegar o sushi, eu vou pegar o árabe, eu vou pegar... Vai chegar tudo, Vai chegar tudo ao mesmo tempo. Então, assim, eu não vou ficar fazendo 5 pedidos. Lá em casa, a minha filha quer um hambúrguer, a outra quer uma batata frita, minha esposa quer um quibe lá não sei aonde, e eu vou querer sushi. Tá tudo ali dentro daqui. Você vai fazer... Você vai pedir... Aqui é um frete para isso, um frete para aquilo. Isso, perfeito. Tá economizando. Tá economizando, velho. Bom, galera, eu tô... De taxas, bicho. Eu investimento. Como é que é pro empresário? Como é que fica isso dentro do Eu acho que faltou modelo de negócio? Eu acho que faltou justamente só essa última parte. Cara, o cara te contratou. Isso. E como é que funciona? Ele vai terceirizar, por exemplo, tem duas opções. O cara terceiriza no delivery, mas digamos que eu vou terceirizar a operação toda para você. Isso. O que eu ganho, qual é o meu custo, não precisa falar o custo absoluto. Assim, como é que funciona o contrato? Perfeito. Você paga uma taxa de setup. Não, papai. Seria no terceiro bloco. Não, você vai falar no próximo bloco. Espera aí. Essa pergunta acho que seria no terceiro bloco lá. Pronto. Então, beleza. Fechou. Vamos pegar essa pergunta, João Kleber, de novo, vai deixar para o próximo. Já estamos chegando aqui, ó. Galerinha que tá escutando aí pela rádio, Sucesso News 100.5 FM. Vamos fazer mais uma pausa aqui, só para você ficar com esse gostinho na boca, né, irmão? E você que tá no YouTube, a gente vai continuar. Fica aí, irmão. A gente vai continuar aqui, né? Toca um rockzinho aí pra gente, DJ. Joga a vinheta que a gente já volta. Estamos de volta na linha de frente hoje com o pessoal da Coke, uma startup que está revolucionando o mercado e que trouxe aí muito conteúdo para aquele que quer começar e não sabe como começar, para aquele que já começou, mas também está querendo melhorar. E, né, vamos finalizar agora, Rodrigão. Você tem uma pergunta que é o checkmate dos meninos? Essa pergunta eles voltam depois. Volta depois, mas ficou aí em suspenso aí no último bloco, aí agora um pouquinho aqui. Cara, como é que o empresário faz para contratar? O que ele ganha? Como é que funciona isso aí? Digamos que quer começar uma operação, o cara de Goiânia que veio aqui quer começar uma operação de zero, do zero em Brasília. Como é que funciona a Coke para ele? Como é que ele ganha dinheiro com isso? Perfeito. Sucintamente, a gente faz um contrato de cessão de know-how e licenciamento de marca. Como que o restaurante entra? Ele paga uma taxa de setup, só que uma taxa muito mais barata do que se ele viesse por conta própria. E como que ele ganha dinheiro? Royalties. Sucintamente, é isso. É uma franquia invertida. Uma franquia invertida, exatamente. Pode funcionar até como um MVP para alguém que quiser Testar o mercado. Testar o mercado. Essa é a grande ideia também que a gente descobriu no decorrer da operação, que é uma excelente forma de restaurantes de outros lugares que querem testar o mercado. Como é para escolher aqui a mesa, velho? Então, é a forma mais barata de você testar o mercado. O cara tá lá no Rio de Janeiro, tá lá no Perfeito. Recife. Cara, eu vou te falar um negócio. Eu como dono de gestão de que o Batalha pode confirmar, esse MVP é uma siglinha legal, bacana, porra. O tal do CMV pra gente é o pesadelo diário do empresário da gastronomia, né? Nossa, explica isso. Segura. Mas aí quem vai falar é o Thiago. Vai ser o Thiago. Boa. O gerente da operação, que está ali todo... Pode vir aqui, pode entrar aqui. Então, assim, eu acredito que então é a melhor forma de testar, mas a gente está falando muito de fora do mercado, mas eu vejo como uma muita oportunidade para aqueles restaurantes que são de dentro de Brasília, que não conhecem a Coke e podem agora, ter a oportunidade agora de conhecer. Então, se o cara tem um restaurante em Águas Claras, se o cara tem um restaurante lá no Sul, na Asa Sul, se o cara tem um restaurante em Sobradinho, quero testar o mercado no centro, no coração de Brasília. Como é que eu consigo fazer isso? Eu vou falar com os meninos da Coke, porque eu acho que o grande lance de vocês, do ponto de vista de entrega, de logística, é onde vocês estão. 307 Norte, muito centralizado, onde vocês conseguem atender todo o mercado da Asa Norte e Asa Sul, né? Perfeito. E a iFood me confirma, Fuentes, o iFood, a Asa Norte, se eu não me engano, é o maior mercado do iFood. Ele tem uma métrica muito interessante que o iFood passou pra gente, que quando você vai para São Paulo, você não entrega mais do que São Paulo, mas quantidade de pedidos por família, por pessoa, o mercado de Brasília é o mais, da Asa Norte, é o mais quente do Brasil. Olha aí, então é uma... Do Brasil. Mais do que... Fica mais outra dica nisso aí, cara. Eu quero abrir uma operação
e imagina abrir uma operação de delivery. Porra, e Asa Norte é a maior entrega do iFood, pô, dá um check. Eu tenho uma maneira de montar uma operação de forma mais barata com a Cook, check. Então, assim, você vai ter possibilidades, né? Então, para você que está imaginando aí abrir uma operação na Asa Norte, né, para atender a Asa Norte e Asa Sul, e imaginar ser do ramo gastronômico, está aqui uma excelente alternativa, uma solução. Vou puxar um ponto aqui do rodízio, que vamos deixar essa bola do vinho para o gerente, mas isso tem a ver com o nosso que é interessante, que é o seguinte: você não se preocupa com você me entende. Aí que surgiu a ideia, quais são as dores de cabeça? Você me deu um problema meu, vai receber royalties de faturamento. Se estiver vendendo bem, se estiver vendendo barato demais, se vender alto, vai receber faturamento. O problema é meu. Então, a gente trouxe as dores de cabeça para a gente, que é conservação, Isso é muito legal. Gestão de logística, de insumos, de estoque, tudo isso, né? Então, galera, vamos convidar o chão já. Então, galera, obrigado por Pode botar Vocês voltam e depois, hein, pra gente falar aí umas coisas que eu tô curioso para saber esse confronto de ideias, informações. Você que é um investigador, já sabe as perguntas. Eu tô muito de ouvinte hoje, porque eu gosto é disso. Velho, daqui a pouco. Isso não me confio muito no jeito. Chega aí, Thiago. Pode sentar aqui na mesa, irmão. Cadê essa cerveja? Pega a minha aqui. Vai embora não, hein? Não vai embora não. Fica longe da sala pra vocês não. Thiagão, pode sentar aí, irmão. A mesa eu tô aqui, ó. É o engarrafamento da cerveja, né? Pronto. Sente aqui, Thiago. Thiagão, bem-vindo. Agora é a hora da sabatinada, tô brincando. Seja bem-vindo. Boa tarde. Ó, finge que o Felipe e que o Fernando foram embora, tá? Igual eles. Não ligo pra ele, não. Vou estar aqui para resolver. Não, garoto. Grande parte lá, a gente que está aqui para resolver os problemas. Ah, então beleza. Galera, esse aqui é o Thiago, ele é o gerente operacional da operação Cook Kitchens. É um cara que entrou depois que a operação já tinha acontecido, certo? Sim. Conta aí, Thiago, como é que foi isso? Como é que esses caras te descobriram aí? Em incrível que pareça, eu sou engenheiro mecânico. Sou formado na Federal do Rio de Janeiro. Eu não sou daqui, eu sou de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Vim para Brasília em 2016. Trabalhar em siderurgia, indústria. E até que um belo dia meu LinkedIn apitou e foi um convite para poder trabalhar. Eu lembro que quando eu conversei com o Fernando a primeira vez, o Fernando que me chamou para trabalhar, me explicou todo o conceito. Eu falei para ele, eu não conheço, mas estou aqui para aprender. E até um papo que a gente teve semana passada, cada dia um aprendizado. E foi igual você falou no começo, né? Quem não aprende fica para trás. Quer ser perito ou quer ser Quer ser perito ou você quer ser aprendiz? Onde você trabalhava antes, Thiago? Eu já trabalhei na Gerdau, já trabalhei na fábrica da Peugeot, já trabalhei na fábrica da Votorantim Siderurgia. Tudo a ver com Aqui em Brasil eu trabalhei com a família Sarpis. E agora estamos aqui na família Cook, né? E como é que foi esse desafio? Na hora que você entrou, o que foi te colocado como um objetivo, uma meta? Qual era a sua missão? A minha missão era garantir a padronização em todo o processo, que eu acho que é o foco, né? Quando você está trabalhando com uma marca de outros, você tem que garantir que a padronização daqui de Brasília vai ser igual a de Goiânia, vai ser igual a do Rio, vai ser igual a de Curitiba. Perfeito. E a padronização leva a uma grande consequência, né? Que é redução de custo, otimização de processo, tudo. Então, Eu tô arrepiado. Bicho, é exatamente o que a gente planejou lá atrás, quando a gente pensou em colocar o empresário, o dono do negócio e o gerente da operação. É muito mais difícil para a gente fazer um programa como esse, para casar agenda, casar horário, o empresário topar. Exatamente. O gerente topar, que tem ego, tem vaidade, que envolve nessa porra toda. E, aí o cara já chega falando, cara, padronização, eu preciso trazer. O cara já incorporou aquilo que é a essência da Cook. A Cook quer entregar um produto de outras empresas, validado por essas empresas,
E aí, pô, imagina se não vai ser, se não tá padronizado. Não funciona o resto, né? Cai a cadeia inteira. Cai a cadeia inteira. E vira uma bola de neve. Você não mantém a padronização, você não vende, suas notas no iFood hoje é um parâmetro, caem, as pessoas não compram. Hoje, aonde a gente vai comprar, você olha, deixa eu ver essa avaliação aqui, deixa eu ver se tem uma nota boa. Então, isso tudo é consequência. E todo negócio vive também em função financeira. Tipo, quando você padroniza, até aonde você compra, qual insumo você compra, a quantidade exata, a quantidade de produção, isso que é o famoso CMV que a gente... Então vamos lá. Conte aí. Detalhe, tem muita gente que nem sabe o que é CMV, cara. Não sabe. O cara tem a ideia unicórnio lá, como o Rodrigão falou no último programa, mas e aí? Aí ele começa a ouvir essas siglas, CMV, LTV, que mais? Então vamos começar, né? O que é a COC para você? Boa. A COC, para mim, pessoalmente, hoje é uma escola de aprendizado, e que eu falo para todos os funcionários que a gente acaba contratando, que eles entram lá sabendo fazer nada e saem sabendo fazer tudo. Então, diferente de alguém que vai trabalhar numa hamburgueria que sai sabendo fazer só um hambúrguer, hoje... São quantos funcionários lá hoje? Hoje, se a gente contar com o administrativo, a gente tem 27 funcionários. Legal. Então, a gente tem o turno da manhã, o turno da noite, a gente trabalha 7x7, ou seja... Isso está contando como consultor que entrou lá? Não, consultor a gente não conta não, só trabalho só. Então o cara entra ali, um cozinheiro de arroz e feijão, e sai de lá um chefe de cozinha no sushi, no hambúrguer. Hoje eles sabem fazer tudo, né? Eu dou exemplo, claro, pessoas que... a maioria das vezes auxiliar de cozinha que nunca entrou numa cozinha, é o primeiro emprego, e hoje o cara sabe fazer parmegiana, sabe fazer yakisoba, sabe fazer uma... Mas para você foi um aprendizado, mas eu tô aqui, Dan, é a hora do confronto, né? Aquele, né? O que é a COC? Eu sei que dá pra isso. Quando eu vejo, a gente já discutiu muito isso, é um lugar onde você tem de tudo, para o cliente final, é o que eu te falo, mini shopping, é onde o cara vai, que ele consegue se alimentar de tudo que ele quer. Então lá é um lugar que a gente tem diversas experiências para o nosso cliente final. Então esse é minha visão de COC. E você está transitando ali nesses números de padronizar processos, tanto internamente e como é que é? Tipo, ver esses números também em relação ao cliente final em si, né? Porque você tem duas visões diferentes ali, né? O pessoal que você tem que trazer, como a gente falou, é o marketplace. O marketplace. Todo mundo conhece o conceito de marketplace, né? Que é uma plataforma onde você tem vários lojistas vendendo seus produtos ali. Você tem o marketplace. Vai usar. Seu marketplace Brasil. Só que aí são duas visões, só para organizar para o Thiago aqui, são duas visões. Você tem que operar com a galera que está vindo e operar com o pessoal que vai consumir, né? Porque Eu fico no B2C e no B2B, né? Isso, exatamente. Nesse meio, eu tenho que garantir o B2C para trazer gente do B2B, e eu tenho que garantir o B2B para ter gente... Para ter o que oferecer no B2C. Sim, então eu fico nesse meio, né? E então... é legal, é o seguinte, como eu estou dentro da operação, fazendo essa consultoria, esse bate-bola com a galera lá, me impressionou muito quando me veio um número, desses números que ele está falando. Quanto era o CMV e para quanto você reduziu o CMV quando você entrou na operação? Só para você bem claro. CMV é o custo de venda da mercadoria. Boa. Então, o CMV ele é crucial para qualquer negócio, não é só para a área gastronômica, não é só para restaurante. Todo negócio. O custo, né? Aborno, né? Pô, eu tenho custo de produção, de confecção da roupa. Beleza. Qual é o markup? Opa, o que é markup? Markup é a construção do preço ali. É a margem do lucro. Você tá achando que tá falando, eu sou o coroa do marketing. Respeita a minha história, pô. Eu tô respeitando que eu tô perguntando para quem sabe. Eu achei engraçado que você não chegou para me perguntou como é que foi o Venture Capital de você. Deixa no final, Rodrigo. Aperta os caras no final.
Mas então é o seguinte, o CMV é o custo de venda da mercadoria, é importante que a gente saiba qual é esse custo, é importante que a gente saiba esse custo para definir o markup, que é definir quanto que você vai ganhar em cima, você vai ganhar uma vez, 2 vezes, 3 vezes em cima desse valor, aí tem o estudo de mercado para você definir o valor desse Os seus objetivos, né? Porque, por exemplo, eu quero entrar em multimarca. Se eu faço um markup de 2.0 para minha mercadoria, eu não consigo. Não vende para ninguém. Eu não vendo para ninguém. Porque o cara de uma multimarca, por exemplo, ele vai querer ter um lucro de 100%. Então, meu markup tem que começar lá em 4.0. Né? Não tem como, né? Porque eu preciso ganhar também na venda por volume. E olha que legal, né? Nós estamos falando de roupa e nós estamos falando de comida. Sim. Mas a essência é a mesma quando se trata de empresa, quando se trata de determinar precificação, produto, praça. Isso. Esse PDF, o Pataro também vai deixar. Mas existe uma Eu quero ouvir do Thiago. Que existe uma máxima que o engenheiro vai gostar, moço. Empresa, fundamentalmente, tem 2 P só. É processos e pessoas. Isso. Você tem as pessoas certas, executando as pessoas certas corretamente, você tem um bom negócio. Rodrigo, cara. Mas vai lá, Tiagão. Quando a gente fala de CMV, né, a nossa base principal de qualquer negócio para você saber o quanto está custando o seu produto. Aí depois tem vários outros custos que a gente vai falar depois para você fazer precificação. Mas o ponto principal, primeiro, pessoas. As pessoas têm que entender o que ela faz, por que ela faz e como ela faz. Excelente. Não adianta nada, você pega esse bife. Mais uma salva de palmas. Entram as palmas. Não adianta chegar, a pessoa fala, pega esse bife que a gente vai vender. Não, tem que pegar, ó, você vai cortar dessa maneira, você vai fazer isso, você tem que garantir isso. A avaliação é se está macio, se está duro, se é bem passado, não passado. Então você tem que explicar todas as métricas. E você tem que colocar a pessoa do seu lado. Ó, você vai fazer isso. Cara, o seu papel que é esse. Pessoas, por exemplo, da triagem que recebem as coisas. Ó, você tem que avaliar isso, seu papel é esse, tem que garantir isso, você tem que guardar dessa maneira. Tem que explicar o processo pessoal, a função dela e a importância da função dela para o processo global. Porque se ele não entender, você caga tudo, o cara não vai. Se o cara só executar o processo, ele não vai se sentir valorizado. Você tem que importar o valor do processo dele. Exato. E você tem que valorizar a pessoa. A gente está aqui no plano, né? Eu moro no plano. Eu falo que eu tenho o privilégio de 12 minutos de carro eu estar lá, na rua. Mas a gente tem funcionário que são 12 horas de ônibus. O cara chega 8h30 da manhã para trabalhar cansado. O cara acordou 4 horas, velho. Você tem que estar do lado dele, pô, como é que você está hoje? Como é que tá? Às vezes o cara sai 5 minutos mais cedo, porque senão ele vai perder um ônibus X, Y, Z, ele vai demorar mais 2 horas para chegar em casa. Esse é o papel de pessoa. Processo. É você garantir que estão fazendo da melhor maneira e sempre revisitar. Quando a gente faz, pô, teve uma reclamação aqui do Joãozinho. Pô, vamos ler a reclamação. Não gostei disso, isso aqui poderia ser melhor. Isso tem que ser válido para tomar as decisões e você mudar o seu processo. E fazendo isso, respondendo os números, quando eu cheguei, CMV estava em 51%. Nossa, a gente conseguiu jogar para 32%. Então isso é o quê? Controlando o processo, controlando pessoas, sentando lá com fornecedores, sentando, falando, poxa, por que o fornecedor X sempre forneceu para a gente? Pô, vamos lá ver com Y, o que a gente consegue fazer? Vamos lá. Da mesma maneira que você revisita os processos, tem que revisitar os fornecedores e os preços. Sim. Na medida que você ganha volume de compra, você tem que chegar no seu fornecedor e apertar ele também. Faz parte do jogo. Claro. E muitas vezes as pessoas esquecem disso. Dan, é assustador o tanto de gente que eu converso hoje, e aí você vai para uma ideia e fala, cara, mas você vendia 300 mil, agora você está vendendo 600 e você está pagando o mesmo preço da sua carne, do seu peixe. Uai, amigo, eu tô te garantindo um volume de compra, se a gente fizer, inclusive isso aqui fica muito, é uma dica valiosa. Cara, se eu já tenho um histórico de compra e eu tenho uma perspectiva, eu já tenho que determinar isso no ano e apresentar para o fornecedor, para o parceiro, para o prestador de serviço. Cara, olha quanto eu vou te entregar no ano. Às vezes ele não sabe disso. E às vezes você imagina ele não consegue. Exato. Você começa a crescer, você começa a escalar. Não, o cara não tem previsibilidade e ele não consegue te entregar. Isso que eu estou falando, Rodrigo, ainda antes. As pessoas não fazem isso, cara. E é o que ele está falando, pô, revisitar processos, revisitar pessoas, revisitar
fornecedores. Sim, fornecedor a gente trata como parceiro. Então, cara, pô, como é que tá? Como é que a gente consegue fazer isso? Até prazo de negociação. E tem hora que você fala, poxa, hoje eu pago à vista. Aí o cara, opa, peraí. Então, Ricardo, te dou 5% de desconto aqui, faz o Pix. Então a gente vai fazendo isso e você tem que entender o mercado. Você conhece o Noru, a gente teve uma crise de salmão há 2, 3 semanas, ainda está passando a crise do salmão, onde ele pagava. Isso é 30, 40% da semana de salmão. Como é que a gente Só você o que é mais doido? Todo ano acontece. E se você sabe que todo ano acontece, o que você tem que fazer? Previsão, né? E se você vê, só que se você não antever, você não se prepara para isso, ó, E essa questão. Planejamento sem execução é só uma folha de papel escrita. Não, com certeza. E essa questão de previsão. mas é fácil ser empresário, né? É fácil. A questão de previsão é o que a gente sofre, né? A gente conversou um pouco até de inteligência artificial. Sim. E a gente bate uma. Olha, esse assunto que não para de chegar, né? Não para, é o assunto do momento. Eu li um artigo essa semana que a inteligência artificial é a nova Revolução Francesa, é a nova Revolução das Máquinas, é o próximo pulo geracional de tecnologia. Inclusive, tem um videozinho que vocês sacanearam uma pessoa. O cara fica julgando, fala de inteligência artificial, o cara nunca ouviu falar. Não, eu já ouvi falar e acompanho, só não sou tão estudioso quanto vocês, mas eu até postei no meu Instagram. Sim. Seja o mais bobo da mesa. Eu não quero sentar na mesa que eu vou ficar dando aula, porque eu quero ser aprendiz. Exatamente. Então, para mim foi uma aula, tá? O nosso programa anterior, esse é mais uma aula e assim vai, porque eu não quero ser perito, eu quero ser aprendiz. Foi o que eu falei, cada dia a gente aprende muito. A gente vai fazendo uma curva de aprendizado. Eu falo com a minha esposa, ela perguntou todo dia, e aí, como é que foi seu dia? É loucura hoje. Você vai aprendendo. Quando você falou que ia para fazer um programa na rádio. Ela ficou rindo de mim, né? Eu mandei dados para ela ontem, raramente ela me liga. Mas nossa, bem, articulada. Vou ter que perdoar, ou você falando na rádio, sendo gravado. Agora é o seguinte, Tiagão, qual é o seu maior desafio? Porque a gente tem metas da empresa, mas eu sempre fui um cara que onde eu trabalhei eu tinha metas pessoais. Qual que é a sua meta hoje para dentro da Operação Pouso? A minha meta hoje é garantir o nosso crescimento e vendo as pessoas que estão lá crescendo. Então, quando eu contrato alguém, revisitando, eu falo, cara, você não vai sair daqui fazendo uma hambúrguer, você vai sair fazendo tudo. Isso é minha meta como pessoa. A pessoa um dia chegar até pedir demissão para mim, poxa, Thiago, eu estou saindo, porque eu consegui um melhor, porque eu tenho essa experiência com pessoas. E como pessoa, cada dia aprender mais. Eu falo isso, eu converso muito com os meninos, quando do nada a gente começa a fazer uma reunião de custo e tá falando de marketing, tá falando de vendas, e como é que funciona, aí o patrão fala, não, olha isso aqui para marketing, que é essa maneira que funciona. Então, assim, às vezes eu saio de lá 7, 8 da noite com a cabeça borbulhando de aprendizado. E é legal isso, porque você tocou no assunto que é demissões, porque a gente acha que só nós temos problema. E tenho certeza que tem um monte de gente que está ali, né, escutando a gente e fala, porra, toda hora tem demissão, né? Porra, Meu giro de pessoas aqui tá. nossa, o turnover tá fudido. Porra, nossa, o problema do salmão. É todo mundo que está enfrentando uma guerra diária. Falei pro Dan aqui, velho, no começo aqui, antes da gente começar, falei pro Dan, cara, tinha um problema, tem um mês e meio isso. Puta, minha equipe tá redonda, tá todo mundo trabalhando bem, os funcionários tudo treinados, maravilhoso. Não, eu pensava comigo, eu falava, energia. O serviço de limpeza já chama, né? começou a criar um problema com o garçom, porque um é preconceituoso, o outro mulher trabalha na cozinha aqui. Cara, rolou uma treta aí que um foi preconceituoso com o outro, usou de palavras realmente infaláveis, e o outro ameaçou com de morte. Então, tipo, teve duas pessoas que estavam treinadas bonitinho. Aí vai, treinamento, contratação, começa do zero. E tem aqueles dias aleatórios que a pessoa chega às 8 horas da manhã e fala, eu vim aqui pedir demissão, vou embora hoje. Aí você fica assim, tá bom, obrigado. Exemplo recente, você tá lá esperando, uma pessoa liga, eu caí de moto, quebrei a clavícula. Aí você olha assim,
Ok. Fazer o quê? Acidente de trabalho, você que é empresário vai pagar por esse camarada que não vai trabalhar durante alguns meses. E aí? Né? Gerir pessoas é complicado. Vamos lá, vamos voltar para dentro da operação, que é legal a gente saber como é que o Thiago lida, né? Segura o chifre do boi. Thiagão, dentro da operação corpo, você fez essa redução de 51% para 32%. Beleza. Pô, um feito fantástico. Hoje uma média que tem de mercado é 30% de CMV, que é o padrão, certo? Aí você lida com várias outras coisas dentro da cozinha, dentro do administrativo. Mas vamos lá. Sua meta de pessoas você colocou. Qual que é o seu desafio hoje dentro da operação? Qual é a sua meta? Qual que é... Na verdade, a gente tem algumas metas definidas em cada ponto de trabalho. Então, por exemplo, essa semana a gente estava discutindo a implantação de um novo restaurante. Então, vamos colocar o restaurante X, isso é uma meta. Então, que dia que a gente vai abrir, o que a gente precisa, como é que a gente vai fazer? Vamos abrir dia 15, no iFood, metade da operação para fazer teste, então eu tenho essa meta. Dia 15. Se você fosse vender agora a Coque para um novo restaurante, o que você falaria? Só me entregar a ficha técnica que a gente coloca um mês o seu restaurante para operar. Já vai estar funcionando. Uma dúvida técnica mesmo assim, na operação. O pessoal gostou, né? Qual era o intuito da Rocha? É trazer justamente essa visão, né, de cada porque às vezes o CEO, os donos da empresa tem uma visão e o gerente operacional ali tem uma. Ele acabou de fazer uma promessa aqui que provavelmente é engenheiro, meu amigo. É engenheiro. Não, né? Então, tá a linha de mandou ali. Build your dreams. Exatamente. Olha esse artesinha aí. O cara vendendo os outros aí. Mas assim, uma dúvida técnica mesmo, pontual, assim, aleatória. Vocês têm hoje 10 restaurantes na operação, né? E uma operação própria no iFood. Vocês conseguem um custo melhor no iFood para o povo? Foi essa. Mas porque agora que dizendo que iFood, vou te falar. Ela É o sócio quase majoritário, né? Que ele compra um monte, né? tira da fonte sem CNV, né? Então, depende, são várias negociações, então são negociações separadas. Tem alguns que são logísticas integradas direto do iFood, outra logística própria. Mas a gente ainda tem esse gap para conseguir, talvez, negociações melhores dentro do conceito geral. Visão externa, eu acho que vocês podiam montar isso em bloco e chegar para o iFood. Não é a Coqui, não é o Bob Burger, não é isso. É esse grupo de 11 empresas. Você quer pegar ou você não quer pegar? O consultor dele. E aí você vai para ele. Aí você vai para o que o Patara falou antes. É o fornecedor, querendo ou não. E você está com um bloco de demanda. E a gente falou de CMV, a gente não falou de custo de logística de entrega e de operação que entra o iFood, né? Thiago, então aí a gente está colocando já também uma oportunidade de mercado que eu acredito que seja um desafio da Coque, né? Como que eu posso migrar as pessoas do iFood para a minha plataforma própria para eu diminuir esse custo e eu ter mais margem? Olha como é que uma coisa puxa para outra. Foi essa a minha pergunta, tá? Vocês começaram a falar. Minha pergunta no bloco anterior foi justamente essa, né? Porque o que eu escuto aí de parceiros é justamente isso, né? O iFood me suga, é um sócio e tal, não sei o quê. Aí a gente colocou 50 vantagens aqui de você estar na Cook, né? Então, assim, você tem que deixar claro isso pro empresário, né? De quais são todos os benefícios que você vai ter estando ali dentro dessa operação. Calma. Você que está ouvindo a gente, para você que não se arrepende, a gente vai ter um rápido intervalo, 5 news, e já voltamos com as respostas para vocês, viu? Salve o meme do João Kleber aí para nós. Ô Dan, fica aqui uma pergunta que vai ser uma consultoria de marketing o coroa do marketing. Que é uma aula para vocês. O nome da empresa é Coque. Mas eu vejo todo mundo, inclusive eu, falando Coque. Você acha que a empresa deve absorver isso ou você acha que a empresa deve manter-se no posicionamento de Coque?
Existe certo e errado? Não, isso aí é uma coisa que você não vai ter controle, né? Legal. Você não tem controle. Se as pessoas vão falar daquela forma. Tinha uma empresa, cara, que ela fez inclusive uma ação de marketing que era tipo a galera falando, saca? Não, fala desse jeito, o cara falava só o nome da empresa, porque eles nunca acertavam o nome da empresa. Fez uma propaganda mesmo e divulgou nas redes sociais e tudo mais. E aí no fim a pessoa vem e fala assim, não, mas o nome certo é Coque, né? Mas não, é do jeito que vocês querem. A mensagem final era, Digo mais, a empresa foi feita para você. você pode aproveitar melhor que isso ainda. Né? Você pode pegar justamente essa ideia, coque, coqui, cookie. Primeiro que cookie tem a ver com cozinha, com cozinhar também. Uhum. Mas eu acho que é o seguinte, você pode ir muito além disso. Fazer uma propaganda nesse sentido, e eu já estou no brainstorm total aqui. E aí você vai para esse lado, tipo assim, coque, coqui, cookie, lê aqui como é que é. Aí você chega no fala assim, cara, não importa se você chama de coque, coqui, cookie, não importa se você quer feijão, arroz, sushi ou carne. Do jeito que você quiser, da forma que você falar, a gente vai entregar. Todas as comidas. Todas as comidas para todos os públicos, não importa de onde você tem. Excelente. Eu acho que fica uma aula aí, viu, galera? Eu acho que isso é muito bacana, porque o Dan e o Rodrigo têm muita experiência, expertise nisso aí. E fica a reflexão. Não menos do que o Pataro. O Pataro tem 22 anos de profissão. A gente começou agora há pouco, né, Rodrigo? A gente é mais recente, a gente é mais... Mas então, Porque eu sou mais... Mas já de antes, a gente quer saber era do iFood, não era? do iFood. Do Como é iFood. que o empresário, quais são as vantagens? E isso, qual a vantagem para o empresário com vocês? Direto, assim, porque assim, a gente falar de número, de empreendedorismo e tal, não sei o que, é tranquilo, né? Porque a gente já está nesse universo, né? Mas para a galera que está lá do outro lado, ele tem que ser muito na clara, muito simples. Tipo, velho, aqui você tem isso, que vai fazer você vir para cá e não para lá, né? Um dos pontos que até o Fernando já comentou. É um problema menos para o empresário também você vir para cá. Porque trabalhar com logística, trabalhar com sistema, trabalhar com o custo, as compras, então... Problema menos, não. Almir, você falou 4 aí. Solução. Você já falou 4, uma solução. Você falou um problema, mas falou, você trabalhar com pessoas, com o custo, com o estoque, já foi 4 problemas aí. Com logística. Logística, são 4 problemas, não? Soluções. São 4 dores de cabeça que a gente tem a solução. São 4 dores que vocês resolvem. Isso aí. Só para começar. Isso falando por alto. Então, Eu achando que o Rodrigo vai colocar o Libertando lá. só entregar a ficha técnica, as outras negociações não são comigo, as questões contratuais não são comigo, e que a gente garante a entrega com a qualidade da mesma maneira que o restaurante físico, seja aqui de Brasília ou de Goiânia, em qualquer lugar, a gente consegue entregar a mesma qualidade. Pois é, eu acho que chegou a chamar um dos dois de volta aqui, você não acha não, Patel? Antes disso, como é o seu relacionamento com o Fernando e o Felipe? A gente briga, a gente discute, né? Tem que... Ô, Dan, as pessoas acham que é mil amores. Não é assim, não. Nunca. Eu acho que todo mundo é profissional. A gente... Flip é evolução, pô. Cabelo branco aqui é só enfeite, mas a gente é experiente, a gente briga, discute, e tem hora que estamos todos dando lado, tem hora que a gente não tá, tem hora que fala, não, tá errado, não é isso, pronto, acabou, não, é isso mesmo, a gente vai junto. E é isso, discussão todo dia, discussões proveitosas. Tem dia que a gente está em reunião lá e fala, não é isso, pronto, acabou. E levanta a mão, não concordo, não, assim concorda e vai, mas sempre com a mesma visão. Se a gente não tiver a visão e a missão da empresa para ver para onde a gente quer ir, acho que a gente não adianta fazer reunião, não adianta sentar, não adianta discutir, não adianta ficar falando sem ver, que aí as coisas não vão. No final do dia é tudo um caiaque, né, moço? Se não tiver todo mundo remando pro mesmo lado, você fica girando em círculo aqui. É isso aí. Se um remar para um lado, o outro remar para o outro, você só gira. Pense, a gente vai fazer no final do episódio 100, a gente vai publicar um livro de analogia. Um e-book. Agora, não, tem uma curiosidade só aqui em relação. Aí então indo mais pelo pessoal barra profissional, né? Então você morava no Rio e veio para Brasília para apostar nesse projeto. Me conte aí essa transição e se você viveu alguma situação assim que você falou, caraca, o que eu tô fazendo aqui, velho? Não, quando eu comecei lá na rua, que eu até falei, me dá umas 3 semanas só para eu
entender. Eu ficava em pé, na cozinha o dia todo, eu chegava em casa, o pedômetro aqui, 15 mil passos, eu chegava meio sofrendo. Não sei o que eu estou fazendo lá, mas eu estou lá e a gente vai. Então, assim, foi um desafio de chegar e começar a falar ingrediente, que é isso, que é aquilo, que tem que fazer isso. E você fica perdido na cozinha, mas hoje, qualquer um que chegar lá, eu consigo ensinar. Eu não cozinho lá, né? Mas não, Qualquer um que chega lá, você resolve. qualquer um que chega lá, eu sei. Antes de chamar. Rapaz, a mulher dele deve ter falado assim. Essa parada é possível, ela me trouxe aqui, pô. Não, e a gente chega em casa cheirando comida, né? Você chega lá, hoje você tá com cheiro de peixe frito. Aí você. Aí você pior, né? Você tá com cheiro de salmão vencido. Não dá, né? Tô trabalhando, que eu chego com cheiro de comida, falo, mas eu tava lá trabalhando, né? Não, e como a gente está falando para empresários e como começar, gente que ainda não tem empresa e tudo, isso é muito legal quando você fala do odor, né? Porque eu lembro quando eu tive uma loja de produtos naturais e, bicho, o produto natural tem um cheiro. A loja fica com cheiro. E aí, quando eu comecei a entender de franquia e falei de vender franquia e tudo, eu falo assim... Mas ainda bem que sua mulher na época entendia o cheiro, né? Exatamente. Mas você imagina, primeira coisa que eu fazia quando eu convidava alguém para vender uma franquia, eu falava assim, vem sentir o cheiro aqui para ver se você se adapta. Porque todo mundo quer um negócio, todo mundo acha que é fácil ter um negócio, todo mundo quer o dinheiro do negócio. Mas tu tá primeiro, porque, pô, eu quero uma hamburgueria. Tu tá disposto a ficar cheirando hambúrguer O dia inteiro? Tu tá disposto a cheirar peixe o dia inteiro? Você tá disposto a cheirar produto natural o dia inteiro? Então, assim, cara, antes de você abrir um negócio, você tem que ir conhecer, ver se vai se adaptar, sentir essa atmosfera, né? Pra ver se vai ou não vai. Sim. Porque às vezes você é lindo ter uma loja lá, tá? Mas você não sabe qual é o que está por trás dela, o que está dentro dela, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado na escolha, tem que ter muito... E tanto a escolha do empresário quanto a escolha do cara que vai trabalhar dentro desse... E a gente já falou isso no programa anterior, mas o Fernando falou também hoje. Tem que fazer o benchmark, né? Tem que olhar o que está acontecendo aí, entender a operação, mesmo que você não tenha, né? Você nunca mexeu nisso, você tem que fazer o trabalho de casa mesmo, né? Exato. E outras questões que estão por trás, quando você fala, exemplo, de um restaurante que é só de segunda a sexta na hora do almoço, é uma vida. Sim. Mas aí você pega aquele segunda a segunda, que abre, os restaurantes abrem 10h30 da manhã, vão até meia-noite 10, a madrugada, que a gente abre de sexta para sábado, a madrugada até as 5 da manhã. Pode acontecer alguma coisa 3 horas da manhã, Você tem que... Cara, impressionante. O que você está falando aqui para mim é tão surreal, assim, é tão importante as pessoas entenderem isso, que a minha vida ela mudou. Eu sou um cara diurno, eu não sou um cara noturno, eu gosto do dia. Então eu acordava muito cedo. Algum problema? Segurança. Porque ontem ele era um cara, ele começou de dia. Era um compromisso diurno. Ele começou de dia. eu vi que o dia acabou, né? Ele falou assim, já que eu comecei de dia, eu vou acabar de dia, né? Levou o pão pra casa. Almoço, meio-dia, terça-feira, Noru Sushi Lounge. Venha confraternizar, venha fazer negócios e venha comer o melhor da gastronomia japonesa. O público gourmet. É o seguinte, eu sempre podia acordar muito mais cedo. E aí, por conta do restaurante, eu comecei a dormir muito mais tarde e comecei a acordar mais tarde. Porque eu tive que me adaptar a essa realidade. Não, eu acho lindo esse negócio. Você vê ali os posts no Instagram, acorde 5 da manhã. Cara, irmão, não tem regra não. Não tem regra não. Não tem regra, não é você esforço na hora que você acorda, não. Cada um tem sua rotina, cada um tem sua vida. Eu acho que o pessoal que idealiza algumas coisas, às vezes, só vê o lado dele. Então, galera, a gente tá caminhando no final aqui. Eu queria chamar o Fernando aí. Ó, calma aí que chegou. E daí, cara, video already. Tá cumprindo, né?
Que hora foi? Mês de 18, né? Rapaz. 40 minutinhos na hora que ele pediu. Vixe, é isso, senhor. Tiagão, obrigado aí. Saizinho aqui. Valeu demais aí pela. Tiagão só perdeu, mas chegou comida já era. Vamos voltar com os problemas aqui. Obrigado mesmo, mano. Prazer. Valeu, irmãozinho. Tamo junto. Tiagão, parabéns pela história. todo Parabéns pela O conteúdo que você acrescentou, a gente vai arrumar um certificado para cada episódio do programa. Não, e eu vou te falar. É aula, Lorde. É aula. É a aula. Vamos arrumar um Eu certificado. vou levar os três aqui. Muito mais. Espreme aí então, espreme aí. Porque assim, a gente fala muito de empreendedor. A gente fala muito do cara que está ali, idealizou, que pensou. Não tem mais. A gente fala muito da gente, o empresário, o cara que idealizou, que pensou, que virou madrugada, que não sei o quê. Mas, cara, esse cara aqui da operação, se ele não comprar a tua ideia, tu não cresce não, velho. Se o gerente não estiver junto contigo ali, não comprar a ideia, não entender o princípio da empresa, não entender a missão, a visão que ele falou aqui pra gente, tu não cresce, cara. A gente precisa desses caras mais do que ele precisa da gente. Com certeza. Então, assim, bacana você ter vindo aqui, Thiago. Pode ficar aí, o pessoal já te colocou na mesa aí pra comer com a gente, tamo junto. Eu acho fantástico. Eu acho que está todo mundo. Quando você vê, parabéns aí para vocês, a Cookie Kitchen. Né? Que coisa que você quiser aí, nós faz. Porque é legal quando você vê que a turma está alinhada, né? O empresário e o gerente estão alinhados. Isso. Que o conceito é o mesmo. Então, assim, isso é que é legal. E a ideia do nosso programa Na Linha de Frente é trazer essa dicotomia, né? É trazer Trazer as duas visões, a visão do empresário que olha ali para o mercado, benchmark, vou ver aqui investidor, advogado, vou projetar aqui, fazer o planejamento na ponta, tudo que eu tenho que fazer, para onde é que eu venho, como é que eu faço para atrair o B2B, como é que eu faço para atrair o B2C, e trazer o gerente na operação olhando para o micro. Tá, esse meu amigo, esse meu patrão, esse querido e amado patrão, tá querendo essa loucura. Como é que eu faço essa porra lá no dia a dia, velho? Tem que funcionar. Tem que funcionar. A minha função aqui como gerente, a função do Thiago ali, é o quê? Se esgotam tendo umas ideias, eu tenho que fazer esse trem rolar. Eu tenho que fazer o trem acontecer. Não posso deixar a máquina parar. Se a engrenagem parar, o meu tá na reta. Então, assim, é trazer essa dicotomia justamente do macro do empreendedor, da ideia, da idealização, de como é que vai fazer, e do micro aqui do gerente, que não, ele tem a visão macro também, mas que é, beleza, como é que eu vou executar isso mesmo, como é que realmente eu vou fazer o funcionário chegar cedo, sair tarde, como é que fazer ele aprender a fazer um corte de sushi, um hambúrguer, um yakisoba, um açaí, um menu CMV, tudo isso em 32% de CMV, com 15% de logística, e olhar para os números de fato ali, para ajudar vocês a fazerem. Isso não rola. E aí, puxando esse gancho, o que vocês acharam de escutar o gerente de vocês aqui falando? É isso que eu ia falar. Eu só interromper vocês rapidinho ao vivo aqui mesmo. Pode falar. Quando vocês forem falar, cara, os dois principalmente, isso. Chega mais o microfone pra mim. Só girar o microfone. Obrigado. Viu? Eu falei que os caras iam ficar doidos, né? Ele falou uns pontos que ele fala pra gente que é interessante pra caramba, porque ele comprou, e pra ele comprar a ideia, ele falava no começo pra ele, gente, caralho, eu não tô mexendo comigo, tô começando a aprender uns termos que eu nunca tive na minha vida, eu vim da indústria, e ele começou a gostar desse negócio, ele começou a entender, e aí ele começou de fato a reduzir, quando ele teve o entendimento, ele começou a reduzir, e cara, foi assim, encaixou, vocês viram que tá alinhado pra caralho. E isso traz uma outra coisa que vocês falaram muito aqui, que é legal, que vocês falaram de CMV, vocês falaram de pessoas, vocês falaram de metas, de redução, de comprar ideia. Eu falei isso sobre equity, a gente está falando de startup, né? Então eu falei sobre equity, o que é você comprar a ideia, você entrar no risco, você vestir a camisa. E a gente sempre propôs, como toda startup, que a gente tem que escolher pessoas que vistam a camisa, que a gente possa, no longo prazo, trazer essa pessoa para a empresa, e aí para isso tem diversas maneiras de você fazer isso. Tem uma opção que chama um option pool da empresa, que quando o Thiago entrou, a gente falou, pô, quando você chegar em certa meta, quando você chegar em tal lugar, a gente vai ceder um equity da nossa empresa para você, e ele pode explicar melhor aqui. Porra, cara, nós falamos de CMV, nós falamos de markup, nós falamos de pessoas, nós falamos de startup, nós falamos... Agora não está falando de startup, Rodrigo. E olha o que vai fazer aqui agora, irmão, que ele vai explicar aqui. Então, para a gente, desde o que a gente estruturou a empresa,
a gente... tem a holding, enfim. A gente estruturou com todos os investidores que a gente teria um percentual da empresa separado para funcionários-chave, que é o chamado Option Pool. Claro que você tem métricas que você tem que seguir, tem algumas metas a serem atingidas, e aí você faz jus ao percentual da empresa. A gente quer aproveitar a oportunidade que já era algo que a gente já conversava há bastante tempo, a gente já tinha conversado um pouco com o Thiago, mas aproveitar aqui um momento para dizer que agora a gente quer trazer o Thiago para dentro do game. Olha. Não é mais doente, é sócio. Você sabe melhor. Esse seria. Não, mano. Empataram, mas sabe que eles queriam promover o Thiago já tinha umas 2 semanas, né? Eles seguraram porque não ia ter gerente pra trazer. Thiago, te proporcionei isso também. Agora, aproveitando esse insight, é o seguinte, Fernando e Felipe, é o seguinte. Agora, Thiago. E Thiago, se eu quiser ser o investidor da empresa, existe essa possibilidade? Eu posso ser hoje? Agora é o momento. Vocês não falarem ainda, como é que tá isso? A gente está no momento, a gente basicamente... Só para... Como o tema é startup, né? E o Felipe trouxe também aqui isso. Olha, falando de startup, ele já deu essa direcionada. Explica aí como é que funcionou, e aí você já emenda nessa... Ainda existe espaço? Como é que funcionou as suas rodadas de investimento? Porque startup tem muito disso, né? Perfeito. Tem várias rodadas com objetivos e metas. Perfeito. A gente tem a COT, que é a unidade Asa Norte, e a gente tem a CKI, que é a holding, que controla a unidade. Qual que é a ideia? Você ter 20 unidades COC e a CKI, que é a controladora. Então, os investidores estão dentro da CKI. Todos eles entraram da mesma forma, contrato de mútuo conversível. O que é basicamente isso? É um contrato em que o investidor coloca o dinheiro, ele empresta um dinheiro e ele tem um período de análise da empresa. Geralmente são 2 anos, mas isso tudo é... Variável. Certo? Exatamente. Para ele analisar e falar, gostei da empresa, eu quero entrar agora no pacto societário. Então, essa é uma das formas, não é a única, mas é a mais comum dentro do mercado de startup, é o contrato de mútuo conversível. Então, a pessoa, dentro desse contrato, ele tem um período de análise da empresa para ele poder exercer o direito de entrar no pacto societário. Por que utilizam esse instrumento de mútuo conversível? É uma forma de resguardar o investidor. Porque se você entra direto em pacto societário, tem lá 5 milhões na tua empresa. E, bicho, você geriu mal, você agora está com uma dívida de 5 milhões, você vai estar no pacto societário, é ônus e bônus, né? Então você está dentro da dívida. Na lógica do mútuo conversível, ele está resguardado dessa forma. Então, assim, startup é um mercado geralmente de risco. Então, isso é uma forma de dar uma aposta. Uma aposta, mas uma aposta mais calculada. Sim. É um investimento calculado que você faz, tem um risco, né? Mas, ok. Aí a minimização é esse contrato que você faz. Pô, gostei demais. Vamos lá. O que foi uma aposta, hoje é uma realidade. Hoje vocês já estão com 1 ano e quantos meses? Cara, foi isso. Acho que as primeiras vendas foi no final de outubro. A gente considera novembro de 2021, a gente teve um mês faturado. Aí beleza, aí depois desse primeira etapa o cara entraria no contrato. Então, você pode pagar empréstimo para ele se ele quiser, ou ele converte isso em equity e vira sócio da empresa. Foi o que vocês fez. E aí pode entrar hoje as outras. O Rodrigo tá louco, vocês. Não, o que vocês fizeram. Eu não podia perder essa oportunidade. É que eu já tava pensando aqui no Rodrigo. O Rodrigo quer fazer acontecer aí junto. Vai, fala aí. Foi o que vocês fez. Não, mas o povo ele faz, moço. Senão ele vai mandar. Eu vou fazer o tratamento final, vou dublar. Deixa os caras falar, tá acabando nosso tempo aqui, irmão. Vai. Então, a gente está estruturando ainda, a gente não está aberto ainda para Novos investidores. Agora não, mas a gente já está estruturando para uma possível rodada em breve. Ainda não está exatamente fechado quanto, como, os detalhes. Então, deve ter lista, mas ainda não é o que está agora aberto. Hoje, atualmente não, mas em breve, possivelmente. Então,
E a galera de casa. Os caras estão valorizando o passe dele. Tá certo. Estratégia. Os caras contrataram o papel para ser construtor. Mas não tem dinheiro. Louco. Até valorizar o passe. Pra galera de casa, eu tenho também uma indicação aqui, mas assim, quem quiser conhecer um pouco mais desse universo de startup em si, onde foi a fonte que vocês beberam ali? Bacana. Onde é que... Perfeito. Cara, tem diversas fontes, seja de podcast no próprio YouTube, seja em eventos. A gente estava em São Paulo agora, um que é bem legal, que é focado bem em startup. Foi o Bossa Nova Summit. Bossa Summit. Inclusive vai ter agora o Inova Summit aqui em Brasília. Diego, um amigo meu, vulgo Coxinha, que ele não gosta que eu fale o apelido dele na época de faculdade. Agora já Mas desculpa, Coxa. Que vai ter aqui junto diversos empresários, vão ter diversas palestras e falar de inovação, falar de startup, falar de tecnologia. E eu acho que cabe aí um outro programa para a gente falar de como são as tecnologias entregues nesse universo. Acidente acontece. Gravou? Essa câmera aqui não ficou nervoso. Pico 100.5 FM. Estamos aqui, velho. Tá tudo bem. Ao vivo, ó. Relaxa, tá de boa. tudo certo. Vai ganhar o take, tranquilo, bota o chefe Vou prometidar aqui, ó. Abriu o Tinder aqui, ó. Vamos lá. Olha lá, ó. Não, cara, kibe, hambúrguer, aqui, ó. Yakisoba. Só que hoje que Açaí. 4 marcas. A primeira marca, vamos dar um valor também para dar uma moral para a galera que investiu em vocês e que entrou dentro da Operação Coke. Fala essas marcas que são O Yak Art é uma marca de Curitiba, Yakisoba, comida oriental quente. de Curitiba. Falei pra você. Bob Beef, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Bob Mir. Tá bom no meu, pô. Rio de Janeiro também. E, não, a gente tem um armazenzinho do açaí, uma franquia para fala pra gente. Açaí excelente. É a nossa única marca de Brasil. Legal, todos. Mostra o Yakisoba ali, ó, pra câmera. Então, pessoal, para vocês que querem. Calma, meu. Deixa eu dar minhas dicas aqui também. Calma, Pra você vai fazer mais um publi gourmet. Para você que quer investir na sua operação e colocar ela para operar dentro da Asa Norte, Asa Sul, fazer as entregas, está aqui uma excelente opção e uma solução onde você vai ter um custo baixíssimo, né? E você vai ter mais uma entrega. Inclusive, tem mais uma marca de Brasília dentro da Coke. Tem novidades, Né? Essa semana a gente colocou a meta aqui, essa não estava fazendo parte. Até sexta-feira que vem, empatar o burger. Kitchens, e é isso, a gente tem que valorizar a prata da casa. A prata da casa, porque somos nós, os amigos. Eu faço questão sempre de vir aqui no Rodrigo, eu já fui na Borne, eu fui na Coke, eu quero que todos os meus amigos conheçam o Pataro Burger e o Novo Sushi, vendo mesmo o meu peixe, porque é o seguinte, vendo mesmo o meu peixe... Mas é o seguinte, galera, a gente tem que valorizar os nossos amigos. A gente tem que ir incentivar e motivar quem está operando, quem está se entregando, quem está tentando. E além disso, maneiro demais isso, além dos nossos amigos, o mercado de Brasília de startup, de empresa, ele está crescendo muito. Tem empresas gigantes saindo aqui, começando aqui. Isso eu vi num relatório desses da Distrito de Startup recentemente. O mercado de Brasília acho que é o terceiro, pelo menos se for o terceiro em startup, não posso estar falando besteira, mas está crescendo bastante, tem muita coisa bacana sendo. Vamos investir na gente, né, cara? Vamos investir nos amigos, valoriza o teu parceiro, sabe? Incentiva, divulga. Às vezes a galera fala assim, cara, é muito fácil surfar uma onda quando o cara já chegou lá. Sim. Mas e no começo? Cara, eu adoro essa sua E analogia. no começo? O surf é a melhor analogia, meu irmão. É onda na cabeça, onda na cabeça, onda na cabeça. Só vê o tubo que o cara tá pegando, sacou? Tem que pegar lá, né? Vamos começar a conhecer os negócios dos nossos amigos. Vamos valorizar os negócios dos nossos amigos. Vamos incentivar os nossos amigos. Aproveitando o momento, então, aqui, mexendo do Pataro,
Deixa aí de novo pra galera as redes sociais da Cook. Cara, quem entrar em contato, quer, se interessou, quer abrir com vocês, Endereço, telefone. como é que faz? E aí? Aí é a hora, moço. Para cliente que queira comprar nossas comidas, cook.com.br, pode baixar o aplicativo também. Entra lá no site, tem a opção de baixar o aplicativo. Pode ir no prédio, no iFood. Compra no Cook, que é melhor quando tem que comprar no iFood, né? Cook no iFood, Instagram, Céu Cari, Céu Cari, é verdade. E o Instagram, @cook.kitchens. isso. Aí vocês procuram, moço, eu não vou ficar nesse. Então tem a Cook no iFood, todas as nossas marcas estão individualmente no iFood também. Tem o site da Cook, cook.com.br. E se quer contratar vocês, faz como? Pode me ligar. 991583882. Tá. Fala com o homem, fala com o homem. Galera, eu acho que é isso o episódio de hoje. Eu queria agradecer aqui a galera da Cook, o Fuentes, que eu não via há uns 15 anos pelo menos. Tinha mais cabelo na época. Tinha mais cabelo na época, eu tô pertinho na época. Fernando, prazer conhecer você. Thiagão aí, parabéns pela promoção, irmão. Com certeza você merece. E meus colegas aqui, né? Grande Dan, grande Patal, obrigado aqui junto comigo e dá despedido pra vocês aí, velho. Valeu, te quero agradecer. Desculpa te entender. Não, eu quero agradecer aí a oportunidade de estar aqui falando, de estar mostrando a Cook pro pessoal e fazer novos relacionamentos. Acho que isso tudo que o Pataro falou de engajar os amigos, tudo isso é muito importante. Agradeço demais a oportunidade que vocês deram pra gente hoje. Além da venda, cara, que a gente falou bastante, foi legal, você mostrou a empresa, mostrou a possibilidade de venda para restaurante, para investidor. Quem está no meio de startup, quem está querendo investir, quem está querendo aprender, normalmente liga para aprender como é que foi, a gente é totalmente aberto, quiser bater um papo, crescendo empresa assim, não um propósito maior que esse, a que realmente está de portas abertas. Fica na 307 Norte, bloco A, você tem um McDonald's de lado, você tem uma opção muito melhor lá na outra ponta, tem várias opções, que é na virada ali para 107, um solo colorido ali, a gente vai melhorar, vai dar um tapa ali para atender presencialmente a partir de agora. E é isso, estamos abertos aí, vamos para cima. Tiagão. Não, só agradecer. Ô, Thiagão, eu queria ouvir as suas palavras emocionais depois da surpresa. Eu fiquei na surpresa aqui, eu chamei um cantinho. Já queria fazer agora, porque mostrou alinhado, aí você mostrou que tá alinhado e, porra, é isso, a gente já fica Já foi, episódio 1. Galera, eu quero agradecer também a todos que chegou aí. Eu vou fazer o seguinte, as minhas dicas eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, tá? De conteúdo, de onde pesquisar mais sobre startups. Vou colocar alguns links aí para vocês pesquisarem. Agradecer meus colegas aqui, né, de programa, agradecer a presença de vocês, aprendi muito. Vamos operacionalizar um certificado aí por podcast, porque isso aqui virou uma aula. É isso. Tem um podcast que eu sigo que os caras implementaram um sistema desse, eu vou trazer isso aqui para dentro. Mais um episódio na linha de frente. Quero agradecer os meninos da Cook, Thiago, sócio agora. Olha o que esse programa já proporcionou, né? Fernando, Felipe, da Rocha e Rodrigo, meus companheiros, nós vamos fazer uma revolução nessa cidade. Nós vamos, né, um programa mais subversivo, né, de Brasília. Ficamos aqui com essa aula. E você quiser saber mais, nlf.podcast no Instagram e procura a gente aí no YouTube também. Você está assistindo pelo YouTube, você já achou. Você que está ouvindo pela rádio, procura aí podcast na linha de frente no YouTube que você vai achar com certeza.